você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 430º episódio aqui do podcast e conta com o patrocínio da ExpressVPN e com o apoio dos mais detensos que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio. Estão ouvindo aqui já uns bons 20 minutos da edição sem edição e tem acesso aí a participar da gravação ao vivo. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui estão Marcos e Coca. Tudo bem? E aí? Excelente. Beleza. Eu quero saber o que o Nicholas Leeman andou aprontando e que acabou virando um Amigos do ADT. Pois é, ele mandou como um follow-up que a gente estava comentando, foi uma pergunta acho que do Natan, como é que eu deixo aqui home office mais legal e etc. Ele mandou um projeto dele. E vocês sabem, se vocês têm um projeto que vocês mandam, viram Amigos do ADT. Ele falou o seguinte, ouviu o episódio de uma das perguntas que era sobre deixar a mesa do home office legal e que foi comentado coisa de impressão 3D. Curiosamente, eu lancei essa semana um site de impressão 3D. Coincidências da vida, ele fala. Se pudesse fazer uma força e toparem fazer um Amigos do ADT, tá aqui. Ele agradece bastante. O site é o pokeprint.com.br, vou deixar o link na descrição. Ele falou que montou no Shopify e pagamentos pelo Stripe. Foco é coisa de Pokémon. Por isso que é o Pokeprint, e ele paga os direitos autorais no Patreon pra pessoa que faz o design, mas vai ter uma seção de casa e carro também. Ele falou que criou o cupom GHZ para oferecer frete grátis aos adetensos, então aproveitem. Muito bom, eu dei uma olhada no site e os negócio de Pokémon já pode ser coisa de casa também, né? Porque aqui no apartamento tem decoração de tudo que é coisa, inclusive de Pokémon. Então, e o curioso também foi um choque de realidade temporal que eu tive acessando o site, que tava lá, especial Dia dos Namorados. Aí me chamou assim, nossa, especial Dia dos Namorados. Caramba, Dia dos Namorados já é mês que vem. Meu Deus, não era janeiro ainda? Então, me chamou a atenção também. Eu tenho uma reclamação sobre o site, Nicholas, que é bem óbvia. Não tem Dark Mode ainda, mas vai ter, né, Nicholas? Você vai fazer, por favor. Excelente. Então, entre lá, eu achei divertidíssimo. E tem umas coisas bem bonitinhas ali, viu? Uhum. Se eu fosse um cara de Pokémon, já teria feito umas comprinhas. Bem legal. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, temos um follow área de trabalho do Gustavo Lombardi. Ele diz o seguinte, no último área de trabalho, o Marcos e a Bia comentaram um feedback meu sobre o jailbreak do Kindle. No fim, o Marcos lançou o desafio de tocar os podcasts da Gigahertz no Kindle. Pois bem, resolvi participar. Como não posso mandar vídeo aqui, a Bia vai enviar pro Marcos um vídeo curto do feito. E aí, mandou? Mandou. Eu vou colocar aqui na descrição. É muito legal. Eu comentei, foi nesse contexto, né, de jailbreak, de Kindle, etc. Um dos vídeos, ou dos textos que a gente falou, mostrava que dava pra você rodar vídeo. Eu falei, pronto, tá aí. Tá o desafio que nem do ADT, rodar o ADT em lugares bizarros. Também área de trabalho, não precisa nem tocar o áudio mesmo, né? Caso dê, não sei. Mas só de saber que tá tocando. Aí ele fez e ainda mandou do vídeo mesmo, a gravação do ADT rolando, que é divertidíssimo. Eu coloquei na descrição. Bem legal. Achei muito bom. Foi a primeira vez que eu me vi em E-Ink. E quero ver esse vídeo. E isso é legal, porque é aqueles pullbacks, né, associados à pirataria. O Kindle passou, sei lá, a eternidade inteira dele de boa. Aí a Amazon, quer saber? Vamos fazer o seguinte, você não pode mais aqui, né, seus livrinhos, não pode mais. Aí acabou. Então tá bom, então vamos fazer jailbreak nele. Né? E ninguém pensava em fazer jailbreak de Kindle e agora, entre aspas, né, tá todo mundo fazendo. Pois é, foi um belo tiro no pé. Eu não sei o que a Amazon tá pretendendo com isso, porque tá no momento que eu tô vendo cada dia a Bia aparece com um e-book, e-reader e tablet novo, coisas tipo esse Remarkable, que estão chamando muito a atenção do pessoal lá fora, que é meio absurdo de caro, nem dá pra comprar aqui, né? Se atrás de fora sai muito caro, mas toda hora aparecem umas marcas que tudo bem, né? Muitas são desconhecidas, mas estão com um produtinho ali, um tabletzinho que tá chamando atenção. No ATP, recentemente, o Marco Arment falou que ele queria uma coisa dessa pro restaurante lá que ele comprou e era mais de dia a dia, não precisava de um tablet, um iPadão pra isso, mesmo que o iPad, ele por tentar fazer mais coisa, mas mesmo assim ser mais complicado, ele falou, não, quero uma coisa mais burra, mais para tarefas específicas e comprou lá um Ink qualquer lá, meio tablet, meio Android, meio Ink. E o Kindle nessa tá... Eles estão apertando a coisa, né? O que é muito bizarro. Não sei qual que é o game plan da Amazon, não. Mas nesse momento parece meio estranho.
Game Plan é enchirification, como todo mundo, né? Pois é. Até o Plex tá enchirificando. Então, o negócio do Synology lá também, tá todo mundo indo pra esse lado. E tem mercados que não tem concorrência, mas não é o caso nesse mercado de leitor de e-books. E não é nem isso, a Sony também tá entrando nessa, né, não, eu identifiquei pirataria, corta a internet do cara. Tirando as aberrações, cadê o processo legal? Aquilo dali pode ser um uso justificado e whatever, uma inversão do processo. E tudo bem, tem volume, a gente pode pensar sobre isso, mas os caras não estão querendo partir para uma competição. Cara, me oferece um serviço mais interessante do que a pirataria me oferece, que a gente conversa. Agora, você complica a minha vida, apresenta um negócio mais complicado, aí o que eu vou fazer? E outra, em tese, o meu problema é ter acesso, ter o direito àquele conteúdo. Se eu faço aqui no meu mundo privado, e digamos, né, eu tenho acesso legal àquele conteúdo, mas eu acesso por meios escusos, em tese eu não tenho, né, problema nenhum, porque eu tenho direito a acessar, fica... Isso é tipo, sei lá, vou fazer uma comparação exagerada aqui, mas é tipo, sei lá, a distribuidora do filme tem uma câmera na sua casa e vê que você assistiu o filme pelado. E aí, não pode assistir o filme pelado, tem que estar de roupa. Ou, não, você assistiu o filme na tela de cabeça pra baixo, mas a tela não pode estar de cabeça... Cara, eu tenho o direito de ver aquele conteúdo, eu paguei por ele. Como eu vou ver, não é da sua conta. E isso vale também, se eu quiser... Eu quero baixar um MP4 safado do Torrent e assistir desse jeito. Pode ser? Eu paguei já. E aí, não é que tem aqui, se a gente extrapolar, aquela coisa, então ninguém vai pagar, a coisa não vai se manter. A questão são os argumentos que eles usam. Não, tem que proteger o artista. Não, o artista não tá ganhando dinheiro. Você tá protegendo o intermediário, você tá fazendo esquemas para si. Não, vamos fechar aqui. Você está querendo proteger o seu mercado. Você não está querendo proteger o consumidor, você não está querendo melhorar as coisas para o consumidor, você não está querendo melhorar as coisas para o artista. Né? Você está ali engessando, travando a concorrência dentro do teu nicho. Você está se protegendo. Exatamente. Agora, sobre remover aplicativos no macOS, o Ricardo Consolo falou que usa o App Cleaner. Ele mostra todos os arquivos associados ao aplicativo a ser removido e permite escolher de quais você quer se desfazer. E ele ainda deu uma dica aqui, que ao abrir, vá no App List, que é o Ctrl 2. E eu testei o App Cleaner, eu não conhecia ele. E aí o que eu fiz? Eu arrastei o AirBuddy pro App Cleaner. O AirBuddy eu sei todos os arquivos dele, eu sei o que é e o que não é para deletar, e me pareceu fazer um bom trabalho, então recomendo. Olha que coisa, né? Que é uma diferença fazer uma boa impressão. Eu entrei no site e falei... O site Não me convenceu. Mas, assim, claro, aquele tipo de app, como é que o Coca fala? Queixo duro? Tipo, ele faz o seu trabalho bem feito, mas a parte visual não é das melhores. né? Mas é uma lixeira, é um app pra você jogar coisa fora, então você vai usar a vez ou outra ali, não precisa ser tão bonito. É que tendo na cabeça bem fresco todo o papo do Siracusa sobre o aplicativo dele, o Hyperspace, de todos os jeitos possíveis que dá pra dar errado você fazer um aplicativo cujo trabalho é deletar arquivos das pessoas, ainda mais esse app, né? Você arrasta o aplicativo e ele mostra os arquivos a serem removidos, tá associado a ele. É tão... não sei. É tão abrangente a coisa, né? Aí eu falei, eu entrei no site, tava estranho, falei, putz, sei não, hein? O app do Siracusa é muito mais perigoso, porque ele deleta, entre aspas, arquivos que você quer manter e substitui por o mesmo arquivo com o mesmo conteúdo, só que aí o IPFS deduplica, faz aquela coisa toda. Isso é 1000 vezes mais perigoso do que
pega todos os arquivos que tem AirBuddy no nome, nessas pastas aqui, que são as pastas onde os aplicativos colocam o lixo deles, e apaga. Inclusive, tem o checkboxzinho lá, ele mostra todos os arquivos, você pode marcar ou desmarcar o que você quer e que não quer apagar. Inclusive, eu reparei que alguns arquivos ele deixa desmarcado por padrão, o que denota um certo cuidado, né? E eu não lembro que arquivos era, mas acho que era mais coisa de preferências, assim, que, tipo, se você reinstalar o app depois e você quiser que as preferências se mantenham. Mas eu continuo com a recomendação que, se você tem um aplicativo no seu Mac que você quer desinstalar, dá uma olhada no aplicativo se ele não tem uma opção de desinstalar, porque o próprio aplicativo vai saber se desinstalar muito melhor do que qualquer desinstalador de aplicativo. O AirBuddy, por exemplo, se você vai nos ajustes, em Advanced, tem lá a opção de desinstalar e ele pergunta se você quer manter as preferências e tudo mais. Mas isso é uma coisa que você tem que necessariamente implementar, ou o ambiente de desenvolvimento de aplicativo para o macOS oferece isso como uma coisa meio padrão e você tem que, além disso tudo, fazer direito para desinstalar? Cada app faz o seu, do seu jeito. Tá. Por isso que poucos apps, são mais apps que tem um pouquinho mais de integração com o sistema, como é o exemplo do AirBuddy, porque dependendo como você apagar, pode sobrar um negocinho aqui e ali que pode acabar dando algum problema. E na verdade, a intenção maior é, se você reinstalar no futuro, não ter sobrado nada de 20 anos atrás que pode dar problema quando você instalar de novo. Essa é a maior intenção. Ou também como troubleshooting, tipo, não tá funcionando o negócio, desinstala, instala de novo, né? Sai do Fusca, entra no Fusca. É porque a minha pergunta foi, porque se é uma coisa que você tem que necessariamente começar do zero pra fazer no seu app, eu imagino que se um dev for levar isso a cabo, vai fazer direito. Ao contrário de uma coisa que é oferecida nativamente no sistema e já fica só meio implementado, você faz o resto, aí esquece, né? É que nem qualquer aplicativo que você bota, vai ter lá aquele, tipo, sei lá, coisa de Finder, assim, né? File, Edit, View, Go, Window, Help, que às vezes não tem nada. Mas tá lá só porque é o padrão do sistema. Mas tem que fazer do zero. Aí eu fico mais confiante de que, se tiver, quer dizer que tá direito. Todo app que você cria tem lá o menu Help. E aí, por padrão, você clica, né? Nome do aplicativo Help, daí aparece uma mensagem: Help is not available for... nome do app. Não sei por que a Apple ainda deixa isso assim. Deve ser legado do Next Step, aposto. Inclusive, eu me lembro do AirBuddy 1, primeira versão, logo que eu lancei, que o Gruber me mandou um feedback sobre isso, que tinha alguns menus padrão no menu bar lá do app, que não faziam nada e então não deviam estar ali. Tipo, você esqueceu de apagar os menus padrão. Então, é algo que John Gruber se importa. Exato. Ele e o Sr. Cusas. Agora, sobre ligações telefônicas em pleno 2025, o Fernando Maia falou o seguinte: eu concordo 100% com o Rambo. Atender ligação só de contato. Dito isso, quando o assunto é golpe, que ele falou lá de INSS, pegar dado, esse tipo de coisa, vocês conseguem dar dicas de configurações para usar em telefones de pais, avós? Ele falou, hoje em dia, no meu caso, ele diz, né? O telefone do meu pai é um iPhone 13, tá configurado como o do meu filho, com o iPhone SE 3. E aí ele quer saber, né? Qualquer dica de aplicativo, configuração, ele agradece. Então, e aí? Qual que é a recomendação padrão do ADT para deixar no telefone de pessoas que são talvez mais passíveis de cair em golpe de ligação telefônica? Difícil isso, hein? Talvez até eu precisasse dessas dicas. Porque tem aqueles aplicativos, por exemplo, de bloqueio, mas eles não são exatamente 100%, né? Tem uma parte que é da comunidade, né? Que alimenta. O Itaú, ele tem uma solução, né? O aplicativo do Itaú, desde o ano passado, ele tem bloqueio de ligação, né? Ele identifica, corta a ligação e aparece uma tela do Itaú, funcionário falso que te ligou aí, né? Para avisar que é um golpe. E aí, como a gente não lê mensagem, tudo bem que os caras devem saber o que estão fazendo, é óbvio. Mas fico pensando, caramba, a tela laranja era do Itaú mesmo. A pessoa vai e cai no... É difícil, porque... Aí a gente tá falando de golpe, né? Especificamente voltado para golpe. Não porque eu fico pensando assim também, né? Vamos cortar o acesso dessa pessoa. Mas ela não pode estar na rua e de repente alguém contar uma historinha pra ela e ela, né, de bom grado, ajudar aquela pessoa ali. Claro que por telefone você tem a escala, você tem um problema de escala, mas eu não vejo muito jeito senão a educação, né? Educação no sentido, cara, né,
dar dinheiro pra desconhecido, né? Não sei o que, né? Aquelas coisas. Porque no final das contas é uma engenharia social, né? Pode colocar para as ligações só dos contatos e ok, vai ajudar, coloca aplicativos de bloqueio, né? De ativar aquelas funcionalidades, né? Que, no caso aqui do iOS que tem para ligação, mas ajuda, mas não, só a educação mesmo, né? Por que eu, né, vou estar dando dinheiro para alguém? Que número é esse? Né? Aquelas perguntinhas. Mas de novo, né? Vai chegando a idade, né? Às vezes a gente esquece de fazer essas perguntas. A gente mesmo, às vezes, né? Tá ali numa desatenção, acaba caindo, né? Não presta atenção direito nas coisas. Tá esperando receber uma ligação de tal lugar e aí recebe a ligação de tal lugar, só que é fake. Aí casa, né? Aquele golpe de oportunidade. Então, você é você que falou que ia ligar, né? Mas eu silenciaria os desconhecidos, ativaria o voicemail para aquela transcrição, porque aí pelo menos se a pessoa deixar recado, se for algo importante, né, para você não ficar totalmente sem saber o que aconteceu. Se for algo importante, alguém vai te deixar um recado, tô te ligando, porque a consulta aqui amanhã não vai acontecer, tudo mais, e colocaria algum bloqueio e identificação, né, de golpes, nesses aplicativos de golpes, de detecção de golpes. Eu acho que isso aí é o jeito, mas o melhor mesmo é, como você disse, a educação. E é muito difícil, como é que eu vou educar aqui uma pessoa idosa de como não cair num golpe? Mas às vezes você não precisa educar a pessoa de como não cair no golpe, você precisa educar a pessoa que qualquer coisa diferente, ela fale com você. Por mais que, cara, me incomoda o quanto você precisar, mas melhor do que a pessoa cair num golpe, né? Então eu tenho várias pessoas na minha vida que qualquer dúvida elas falam comigo. Eu recebi esse e-mail aqui, você pode dar uma olhada? Me ligaram aqui e falaram isso e aquilo, faz sentido? E aí a pessoa usa eu como filtro de spam, né, ou de golpe. Então, às vezes é difícil a pessoa aprender a, por si só, decifrar se é, se não é. Fala com você, se coloca como um ponto de confiança para a pessoa tirar dúvidas sobre essas coisas. Agora, esse lance de aplicativo de bloqueio pode ajudar também, porque pelo menos dá uma diminuída no volume. E eu imagino que nesse caso de pessoas tipo, pai, mãe, que já são mais idosos e tal, não são pessoas que precisam ficar atendendo ligação de desconhecidos o dia inteiro. Não são vendedores que ficam ligando, atendendo ligação de cliente, coisa assim. Então, cadastra o número de todo mundo da família nos contatos ali que poderia ligar pra pessoa. E é isso, cadastra o número do consultório do médico, qualquer coisa importante, e o resto deixa cair na caixa de mensagem. E aí, como o Coca disse, se for realmente muito urgente e importante, vão deixar um recado ou vão mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Que hoje em dia o padrão já é mandar mensagem no WhatsApp para a maioria das coisas, inclusive, pelo menos no meu caso, todos os profissionais da saúde que me atendem entram em contato via WhatsApp. Qualquer mudança de planos, qualquer coisa, já avisa via WhatsApp. Então eu acho que o jeito é se distanciar o máximo possível de atender ligações de números desconhecidos. Isso é o pior de tudo. Então, se você puder evitar que essas pessoas mais vulneráveis estejam numa posição em que elas têm que atender ligações de desconhecidos, é o melhor que você pode fazer. Que é difícil, né? Eu acho que essa geração idosa, que tá começando agora a ficar idosa, ainda é uma geração que pegou a época de que, assim, não atender o telefone é falta de educação, né? Se tocar, estão te ligando, você tem que atender, né? Vai que alguma coisa importante, vai que, puxa, meu netinho tá na rua e foi atropelado por um elefante, tá me ligando do orelhão e precisa falar comigo. É aí que é o problema, né? E, assim, vou falar com base em nada, as pessoas tendem a precisar de ter alguém pra conversar. Então, é por isso que vulnerabilidade é associada a esse tipo de situação, né? Que a gente é mais vulnerável mesmo. Aí surgiu aquela empresa de IA lá que foi feita pra ligar pra pessoas idosas e falar com a pessoa. Cara, isso é uma abominação. Nossa. Agora, eu fiz uma realização aqui, eu acho que eu descobri, quase um momento terapia aqui, acho que eu descobri a origem do meu desgosto por ligações telefônicas, porque você falou, é falta de educação, não atender, né, que o pessoal tinha essa visão, mas lá em casa nunca foi assim, quando eu era criança, sabe por quê? Porque meu pai tinha o negócio dele do lado de casa,
E por muito tempo, o número de telefone da casa e do negócio era o mesmo, porque uma linha telefônica custava uma fortuna naquela época. Então só tinha um número de telefone, que era tanto comercial quanto residencial. E aí o que acontecia? Ligava cliente 10 da noite pra perguntar já arrumou minha TV, não sei. E aí eu cresci vendo meu pai xingando o telefone toda vez que o telefone tocava. Então, provavelmente é daí que veio o meu desdém por ligações telefônicas. Tá explicado. Freud explica. Pronto, tá vendo? Nada como uma terapiazinha improvisada. Eu me lembrei agora, porque você falou, eu pensei, nossa, mas lá em casa não era... tá certo, era por isso. Excelente. Agora, ainda sobre isso, não é só sobre ligação, né? O Lucas Campos falou: cansei de ser atormentado por e-mails de trabalho. A maioria não era importante nem urgente. Desativei todas as notificações de e-mail e resolvo agora o que é urgente por ligação. Sim, às vezes vem um ou outro spam, eu encerro imediatamente, mas é melhor que acompanhar as dezenas de e-mails que recebo diariamente. No Brasil, talvez isso seja um pouco mais difícil. Quando eu tive com a minha esposa no ano passado, pegamos um chip para ela e no primeiro dia ativado já iniciaram as ligações de golpe, empresa telefônica, banco, e o app Truecaller resolveu um pouco. Incrível, eu imagino que o Lucas não more no Brasil, né? E provavelmente também não nos Estados Unidos e, sei lá, Índia. Eu acho que tem vários países que têm um problema grave com essas robocalls. Eu sei que nos Estados Unidos é pior ainda que no Brasil, se é que é possível, mas aqui também é um dos países onde a coisa tá bem feia. Mas eu fiquei impressionado com isso, nunca imaginaria, né? Esse e-mail podia ter sido uma ligação, não é uma frase que eu imaginei alguém falando, mas se funciona pra você, que bom. O que me pega na ligação é que ela te interrompe. O e-mail, eu escolho o momento que eu vou ser interrompido. Exato. Né? Não, vai ser aqui no início do dia, na hora do almoço, final do dia. Agora a ligação, claro, é pra ser. Né? Uma coisa que é urgente, né? Por definição, é algo que você precisa resolver agora. É algo que tem uma data de validade agora, e se você não resolver agora, você vai ter uma penalidade. Se você não paga a tua conta no dia 10, você vai ter multa se pagar no dia 11. Então, só que o que é urgente? É isso, vai ter. Agora não tem penalidade, a pessoa só... seria bom que não fosse resolvido hoje, e aí te interrompe. Isso é o que me pega, né? Se você deixa a ligação de alguma maneira, você abre a tua agenda para todo mundo, né? Porque qualquer um pode te interromper. Cara, é a minha agenda, eu mando na minha agenda, e por isso, né, fica aqui desligado, né, as notificações quando eu quero, ali quando eu posso, ativo as notificações. Então isso é o que me incomoda, nessa sincronicidade da ligação, mas é ótimo para resolver. Exatamente por isso, resolver coisas urgentes, coisas que precisam de uma comunicação, que às vezes no e-mail não fica confuso, aí a pessoa, não entendi. Aí tem questão às vezes de fuso horário, aí passa um dia, né, numa ligação, né, se resolve tudo isso de uma maneira melhor, né? Talvez e-mail seja para registrar as coisas e a discussão, mas seria melhor se fosse síncrono de alguma forma. Eu acho que isso varia muito dependendo de qual é o trabalho, né? Eu não sei com que o Lucas trabalha, mas, por exemplo, programador, esquece. Não tem como eu atender nenhuma ligação, porque eu tô a meia hora ali, eu tô 20 níveis de abstração dentro de um código, tem uma árvore inteira de coisas interligadas na minha cabeça. Tocou o telefone? Pum! Explodiu tudo, esqueço. Tem que voltar lá do começo, talvez eu sou meio burro, mas assim, é assim que eu funciono. E tem, acho que um XKCD sobre isso, que mostra todo o pensamento do programador ali, e aí chega alguém ali, você viu esse meme desse gatinho? Some tudo, né? Então não dá pra ser interrompido a qualquer momento. Agora, sei lá, eu trabalhei em eventos, quando eu trabalhava com vídeo e coisa, e aí a gente ficava com um radinho, porque você tá num evento, tá acontecendo, tem que ir ali, chegou o prefeito, quem é que vai lá atender o prefeito que chegou lá, tá lá na entrada esperando? Não vai mandar um e-mail, né? Que nem o carinha do IT Crowd lá, fire, exclamation mark, né? Tipo, não, né? Você tá pegando fogo, você não vai mandar um e-mail, você vai ligar pros bombeiros. Você vai botar o meme do Faustão na caixa de som. Tá pegando fogo, bicho. Eu, quando recebia e-mails assim de trabalho já
trabalhando na firma, por exemplo, ou quando alguém vai falar, pô, tem um negócio aqui que é urgente, não sei o que. Olha, eu não trabalho em pronto-socorro. Então, não me vem com esse negócio de urgência, emergência, isso aí não é comigo. Eu não sou bombeiro. E eu ainda sou dessa opinião, que a maioria das pessoas não tem, de fato, urgências nem emergências no trabalho. Alguém vai morrer? Não, então não é uma emergência. Mas eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso na maioria dos casos. Porém, eu acho que tem muita coisa urgente que não é urgente de verdade, e eu diria que quase nunca é de fato urgente no âmbito do trabalho da maioria das pessoas. Não é o caso da Lari, por exemplo, né, Marcos? No caso dela, tem coisa que realmente é uma emergência. Exato, né? Por isso que ela tem que manter as ligações todas passando, atender de números desconhecidos, inclusive de madrugada. Mas eu achei curioso que o Lucas comentou, né, que veio pra cá e aí tinha esse lance. Você botou o chip da operadora, já vem golpe, empresa, banco, você imagina a cobrança? Você acabou de comprar o chip, tirou da loja, você põe no telefone e toca uma cobrança. Que era alguém que era dono da linha antes, né? Mas é tipo a igreja, você já nasce culpado, né? Fala, calma, eu tenho culpa de nada, acabei de chegar, não tenho nem roupa ainda. Eu já sou culpado, é a mesma coisa, né? Pois nem esquentou o chip ainda de ter no telefone, já estão te cobrando alguma coisa. Eu não sou a Dona Maria, gente, não tenho o que fazer. É o pecado original do 5G. Exatamente. Agora, o Gustavo Faria passou um perrengue. Ele pegou o MacBook Pro 2018 pra limpar, por causa de um problema com gatos e líquidos. E aí ele quer saber se o Cleanup Buddy é touchbarofóbico. Porque ele começou a limpar e aí mudou brilho, mudou volume, mano. Poxa, existe touch bar, né? Eu nem lembrei que isso existia quando eu fiz o app. O pior é que, assim, eu não sei se com o simulador do o Xcode tem um simulador de touch bar. E eu sei que ele usa o mesmo mecanismo de software, pelo menos, que a touch bar física usa. Eu tenho uma ideia já de como eu poderia fazer pra bloquear a touch bar no Cleanup Buddy, mas aí talvez eu vou mandar pra você testar aí, pra ver se, porque eu não tenho nenhum Mac com touch bar pra testar. E pra você ver, né, ninguém até hoje veio falar disso, então quer dizer que tem pouca gente, o overlap de pessoas que usam Mac com touch bar e usuários do Cleanup Buddy é bem pequeno, senão acho que alguém já teria avisado. Obrigado pelo aviso, vou dar uma olhadinha nisso. Foi aqueles segundos de susto, porque como envolvia líquido, e eu tava limpando, falei, caramba, deu ruim, atingiu a placa. Aí... Que susto. Agora, ainda sobre teclados e sobre ergonomia também, o Kael Soares falou o seguinte: como isso é um assunto recorrente aqui no podcast, como ouvinte, fico feliz de compartilhar um projeto que desenvolvi na universidade. Aí ele deixou um link aqui e eu achei muito legal. Né? É o Kali 42. Ele mandou pra gente o link de uma matéria que saiu a respeito disso, a matéria do Departamento de Ciência da Computação, e ele fala da motivação dele pra fazer, etc. Tem um projeto no GitHub, porque é um projeto open source, olha que bacana. E além disso, pra quem quiser saber, ver exatamente como funciona, tem um link de um vídeo que ele mostra bonitinho. E é aquilo, todo mundo deve ter visto aquele tipo de teclado que é uma barra só de tecladão assim, e as teclas elas ficam divididas, né, da metade pra esquerda, da metade pra direita, seguindo um pouquinho da curvatura da mão. Fiz um péssimo trabalho pra explicar, mas acho que já viram uma coisa dessa. Ele é em duas partes, e com isso você consegue posicionar melhor na mesa cada uma das partes, e essas partes seguem também ali a curvatura natural dos dedos para usar ergonomicamente. Muito legal. Ele falou que na entrevista, comenta, né, que parte da inspiração veio de teclado mecânico, a comunidade toda de customização que a gente falou aqui na semana passada, né, que é um buraco de avestruz sem fim. Tudo muito legal sobre esse projeto, parabéns pra ele, achei o máximo. Boa. Parabéns, muito bom. Sobre nossos incômodos com os streamings, o Antonin Arthur falou o seguinte: pra saber onde está passando algo, quem me socorre é o Google. Bota o nome do filme e já mostra o streaming, se estiver disponível. Esporte é jogo tal, onde assistir. Faz falta mesmo uma transmissão mais centralizada. E na contramão do Rambo, o que me atrai nos streamings são os esportes. Isso e animes, praticamente só o que eu consumo desses serviços. Queria muito assinaturas mais modulares, onde você escolhe o conteúdo e paga só por aquilo. Tipo, monte sua pizza. Escolhe só o que quer mesmo.
E sobre comerciais em streaming, isso é bem sacanagem, é só ganância mesmo. Por essas e outras eu estou com muita vontade de cancelar quase tudo, mas não consigo graças a uma barreira chamada família. Já cheguei a assinar 9 serviços de uma vez, agora são só 5. Mamãe, patroa e filhota não saberiam consumir de forma alternativa, mas se não fosse por elas eu já teria vestido minha fantasia de Jack Sparrow. O conteúdo dos bucaneiros é de boa qualidade e com legendas que superam a dos streamings. Não tem muito o que falar, cara. Tirando a parte de se interessar por esporte, mas isso é cada um, eu também concordo com tudo isso aí e também já tô quase vestindo a minha fantasia de Jack Sparrow. E eu também reparei que alguns streamings as legendas deixam bastante a desejar. Sim. Por isso até que tem me ajudado no treinamento de não ler legenda. Eu já reclamei algumas vezes. Como eu acabo vendo muito Max, meu viés é pra isso. A legenda do Max é tudo muito ruim. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Eu acho que eles próprios falaram, ou era a Amazon, alguém falou que ia começar a usar a transcrição de IA pra fazer legenda. E a primeira reação que eu tenho é, isso é o tipo de coisa que é sacanagem e que vai passar a tirar, sim, emprego de pessoas, não tem o que fazer, a gente já teve essa discussão algumas vezes, ninguém tem resposta pra isso. E vai ficar ruim. Mas, cara, eles não estão investindo, porque é muito ruim. Então, já que eles não estão investindo, né, a solução seria pagar pessoas pra fazer? Seria, pessoas capacitadas pra entender o que está sendo dito ou escrito e... Porque tem isso, né? Às vezes a tradução, você vê que a pessoa recebeu um texto, ou uma parte do texto, porque ela traduz literal o que tá lá sem o menor contexto. Às vezes, sei lá, é o nome de personagem, que pode ser o nome de homem e de mulher, traduz como se fosse homem e a mulher. Ou o contrário, assim, a pessoa não tem contexto e te tira do negócio. Você tá vendo a 8ª temporada de uma série, fala que, sei lá, o Phoebe vai fazer alguma coisa porque ele está... Sim, não dá, né? Então esse tipo de coisa... Isso me parece o tipo de coisa que acontece quando você terceiriza tudo e é todo mundo freelancer, basicamente. Porque esse é o tipo de coisa que, sei lá, você vai legendar uma série de 5 temporadas. Você tem que ter um projeto que engloba 5 temporadas com um dicionário de termos para, por exemplo, tem, sei lá, monstros na série e esses monstros são chamados de algum termo em inglês que não tem uma tradução direta. Você tem que escolher um termo para chamar esses monstros da série em português e tem que usar o mesmo termo do começo até o final da série. Exato. Então o tradutor que vai fazer lá tem que saber qual é o termo para usar e não tirar da própria cabeça, né? Sim. E aí isso para mim parece muito esse lance de contrata uns freela aí pra fazer e faz de qualquer jeito. A gente vê, acho que The Last of Us é no Max, né? Que eu e o Rafa assistimos. Essa especificamente eu acho as legendas ok. Algumas coisas até me chamam a atenção positivamente, de tipo, nossa, foi bem criativo o jeito que traduziram isso. Mas é só, porque realmente o resto, tudo que a gente vê no Max, vai ver The Last of Us, eles fizeram um projetinho mais bem organizado. No Max tem coisa tipo exceção com 2 S, seios com C. Meu Deus! E a gente, como vê Friends em loop aqui, cada vez que chega nesse episódio, a cada 2 anos, fala, agora corrigiram. Não, tá lá, Seios, C-E-I-O-S. É inacreditável. Sopranos... Nossa, então, aí, essa é uma coisa. Sopranos, né? Com cedilha. E com um J mudo em algum lugar. Mas é curioso o que o Antônio falou, né? Sobre sente falta de ser uma coisa mais modular, tipo onde sua pizza, que era exatamente o que era o streaming, que era a solução pro TV a cabo, que era tudo um pacotão só de tudo que você assinava pra ver 3 canais, mas você assinava o canal que também passava Bubu não sei o quê, os reality show bizarro, Irmãos à Obra, que você não vai... Então... não tem jeito, é um pêndulo, sempre vai ser um pêndulo. Porque em tese, a TV a cabo seria para atender a família, né? Pega ali um pouquinho do que cada um gosta de assistir. Essa coisa de esportes, né, que eu cheguei a comentar, foi fruto de uma pessoa que já tem uma certa idade, super ativa e gosta de esportes. E praticamente a TV fica ligada 24 horas por dia. É metódico, então só liga quando acorda e desliga quando vai dormir. Mas é o dia inteiro ligado em esporte. Claro, tem às vezes vai assistir a novela, né? Chegam os netos, aí vai assistir, coloca lá o PlayStation e tal. Mas a programação padrão da TV são esporte. E aqui, falando de Brasil, a gente tem na Globoplay o Sport TV e do outro lado você tem ESPN, né? ESPN 1, 2, 3, aquela coisa toda.
Só que você não sai muito daí. Você tem o Premiere, que tem os jogos de futebol e tal. E eu, né, dei uma provocada nele, né? Eu falei, pô, caramba, tá... TV a cabo ainda, aí, coisa ultrapassada, né? E não tem um streaming de esportes propriamente tal, né? Acho que a ESPN vai fazer alguma coisa até o final do ano, né? Alguma coisa assim. Mas não tem uma Netflix voltada para jogos. Eu quero dar play aqui algo no início do dia e vai ficar tocando esportes até o final do dia. Né? Uma coisa meio Spotify, né? Uma playlist, alguma coisa assim. Tem ali o jogo ativo, eu quero ver esse jogo e tal. É uma coisa mais TV, né? Talvez seja uma questão ali de hábito e tudo mais, mas não tem. Né? Mas agora tá no YouTube, né? Tem a Cazé TV e tudo mais. Claro que foi um grande avanço. A gente acha que a Cazé TV é do Cazé, e claro que tem a cara dele, mas a Cazé TV ela começa por causa do esporte interativo. Não sei se vocês lembram do esporte interativo, que eles tinham o direito de transmissão em internet da Copa. E aí, o que a gente vai fazer com isso aqui? Aí eles chamam o Cazé, o que você acha de colocar a tua cara aqui? E aí a coisa acontece, né? Vem ali o rostinho e surge... Não que o Cazé não tivesse dinheiro para comprar a transmissão lá da Copa online, não sei se teria ou não é esse mérito. Mas essa movimentação, né, não foi também algo orgânico, não foi o Cazé que teria total condições de fazer, né? Conhece ali o meio, já era, né? Um comentador esportivo, conhecia as pessoas, mas começa com algo já estabelecido que é o esporte. Que era estabelecido, né? Que era o esporte interativo. Então não tem não sai dessa panelinha, né? Ou é Sport TV, ou ESPN, e aquelas coisinhas que se eu quiser assistir o meu joguinho de bocha, eu só consigo ver nas Olimpíadas. Teve uma outra coisa também que ele comentou sobre a parte de anúncios. Isso não vai embora tão cedo. Hoje, acabei de publicar, saiu lá. A gente pode falar sobre isso até no episódio, né? No Net5 Max, sobre como a Netflix aumentou em 20 milhões de assinantes. Dobrou, né? Plano gratuito com anúncios, dobrou em acho que 1 ou 2 anos. Então assim, todo mundo reclama. Mas existe uma parcela do público que está disposta, uma parcela não desprezível do público. 90, quase 100 milhões de pessoas estão usando esse plano, então... Mas alguém é contra plano gratuito com anúncios? Eu acho perfeito, sem problema nenhum. Eu sou contra plano pago com anúncios. Aí é que eu tenho problema, entendeu? O da Netflix, ele é pago. Ele é você tipo $8. acabou de falar, o plano gratuito com anúncio. É pago com anúncio. Tá. Não, mas é que aí, assim, vamos lá, já existia o plano de, sei lá, 20. Aí vão lá e lançam um plano de 10 com anúncios. Quem acha que vale pagar 10 e ter anúncios, tudo bem, é uma opção que a pessoa tem, entendeu? O que eu seria contra seria, tipo, o plano que já existe agora passar a ter anúncios. E aí você tem que, ou nem tem a opção, ou tem que pagar mais pra ter. Se não tiver opção, eu cancelo, porque não interessa o que for, eu não quero anúncio. Mas, assim, você oferecer uma opção mais barata ou gratuita com anúncios, tudo bem. O que... a gente já falou disso, né? Dessa questão dos anúncios, né? Até nos extras que a gente tem feito recentemente. Mas essa mesma batalha que tá acontecendo com anúncios vai acontecer também com IA. A IA hoje, não, cheguei. Ela já começou esperta que não tem um modo gratuito e funciona maravilhosamente bem. Mas ela já chega cobrando. Não, chega aqui, cola aqui. Não, a gente vai fazer. A cada dia eles mudam a definição de AGI, porque eles querem ter AGI. Não, a superinteligência lá em 2030, estão vendo que não vai chegar. Vamos ajustar aqui não. Se jogar xadrez já é uma AGI, vai. Eles vão mudando a coisa. Melhor de todos é a Microsoft, que a definição de AGI é o faturamento do negócio. Tudo a ver. E vai chegar num momento que eles, entre aspas, vão colocar anúncio. E aí você tá totalmente dependente, viciado, de alguma maneira, acostumado com aquilo. Né? Se você me tira o Google, eu não sei fazer nada. Hoje em dia, se você me tirar a IA, eu vou ficar, caramba, o que eu faço? Gera essa dependência, né? E aí a gente fica, é esse o caminho? Se você vem da TV, tá acostumado na TV, que tem os anúncios, e você não pode pausar, ok. Eu até entendo o anúncio como pausa. TV a cabo já fica um pouco mais difícil de engolir, mas eu até topo que tenha ali um anúncio entre os filmes ali, ou alguma coisa para você poder respirar. Agora, numa plataforma onde você consegue dar play pause, já fica difícil.
Mas vídeo on demand, né? Essa que é a diferença. Pois Agora, por exemplo, no caso do seu amigo ali, que deixa a TV o dia inteiro no esporte ali se tiver um ou outro anúncio, não vai ser o fim do mundo também, entendeu? Mas a questão é assim, eu sentei à noite para assistir um episódio de uma série, filme, uma coisa, é só aquilo que eu vou assistir. Dura 1h30 no máximo. E você quer me enfiar 5 minutos de anúncio na frente? Não, eu não vou assistir e vou vazar e vou cancelar a assinatura. Porque não é como se tivesse, ou sei lá, vou maratonar aqui uma temporada do negócio, tem um anúncio de 15 segundos entre um episódio e outro, não é o fim do mundo. Mas o problema é que não é assim que o pessoal faz. Eles botam trocentos mil anúncios antes de você começar a assistir o primeiro conteúdo do dia. Você nem viu nada ainda e já estão enfiando anúncio goela abaixo. E o negócio da IA, eu acho que o escândalo de verdade vai ser, e talvez já esteja rolando, a gente não sabe, quando descobrirem que marca tal pagou a OpenAI pra quando alguém perguntar pro ChatGPT qual é o melhor console de videogame, sei lá, o melhor console de videogame é o PlayStation 4, PlayStation 5, 6, 7, sei lá qual que vai ser a versão quando isso acontecer, né? Que daí, descobriram que a Sony pagou pra OpenAI, né? Talvez já esteja rolando, a gente não sabe. Mas eu acho que esse escândalo ainda vai rolar. Agora, sobre não conseguir fazer nada sem IA, eu tô tranquilo, porque se OpenAI agora vai ter anúncio em tudo, se não quiser anúncio tem que pagar $500 por mês. Eu tenho IA rodando local aqui, eu me viro com o que eu consigo rodar local. Se for necessário, eu até consigo fazer ela buscar na web, fazer outras coisas que eu não faço agora porque não tem necessidade, porque tem os modelos online que fazem isso muito bem, mas se começar a apertar e ficar ruim, eu vou 100% all-in na AI local e acabou. O negócio de anúncios, a Perplexity faz uma coisa bacana, porque o que ela faz é o seguinte, tá veiculando... É que ela não tá vendendo anúncio fora dos Estados Unidos ainda, ou pelo menos não aparece muito por aqui, que é... Você faz a pergunta, vem a resposta, e no rodapé tem perguntas de follow-up sugeridas. A primeira, ela é uma pergunta promovida, diferenciada, mostrando que... Então você tá perguntando sobre, por exemplo, do The Verge, né, de impressoras. Minha impressora aqui tá travando o papel toda vez que eu quero imprimir, lá. Aí você bota lá. Aí uma das perguntas seguintes pode ser assim, qual a melhor impressora da Epson do último ano? Sponsored by Epson, sabe? E as outras 4 orgânicas, normal, eles falam, a gente nunca vai colocar direto ali na resposta uma coisa patrocinada, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nunca é tempo pra caramba, tá? Só vou falar isso. ChatGPT acabou de começar a fazer recomendação orgânica de produtos. Vendo impressora tal, aparece um widgetzinho com impressoras e preço no site onde você pode comprar. É óbvio que isso vai virar conteúdo patrocinado em breve. Isso foi feito pra isso. O que eu quero saber é assim, tem o código de afiliado no link? Então, eu fico pensando nisso. A gente, por exemplo, acabou de, no IA Sob Controle, a gente falou com o Caio Gomes, do Magazine Luiza, que ele tá fazendo o Cérebro da Lu e, bom, é o diretor de IA do Magazine Luiza, né? Tanto pra dentro quanto pra fora. E eu perguntei pra ele, falei, cara, como é que tá pra vocês uma questão de, por exemplo, SEO de IA? Porque logo vocês vão depender disso para poder vender. Uma coisa é a experiência dentro do site, mas as pessoas vão acabar indo cada vez menos pro site e falar assim, estamos vendo, isso é uma coisa que estamos vendo. Por outro lado, tem um aspecto disso que a gente não consegue controlar. E se não ter que controlar, a gente só vai fazer o que a gente possa fazer aqui, poder controlar, oferecer melhor experiência, etc. Que eu achei coerente. Né? Daqui a pouco vai ter o AIO, né? Mas já tem, cara. AI Optimization. Já tem. SEO de IA já existe mesmo. Até tudo assim, tem o seu snake oil, né? Impressionante. Tem até gente vendendo... colocamos o seu site nas 10 primeiros resultados do Google sem pagar por clique, sabe? Que tem na estrada até hoje, assim. Já tem isso, né? Posicione-se bem pra IA quando perguntarem sobre você ou sobre o seu campo de atuação. Pra garantir que você vai aparecer na resposta. Isso já existe. O que é muito doido. Não quero ser fatalista, não gosto de caminhar por aí, mas me chama a atenção que vem sempre o papo, não, a gente está democratizando o acesso. Sim, não. Fazer um mundo melhor, versão IA, democratizar acesso. Isso é uma conversa que tem. E no caso da Microsoft, o papo todo de IA, ela tem um contrato com a OpenAI, e a OpenAI, o contrato é, quando atingirmos a AGI, Inteligência Artificial Geral, anula o contrato.
Então, é por isso que a OpenAI tá assim, gente, a AGI é uma irã, tá? Vocês aceitam se a gente falar que a AGI é não sei o que lá? É quando atingir a AGI nos termos da OpenAI ou nos termos da Microsoft? Então, o que a Microsoft colocou foi, quando uma inteligência artificial for capaz de gerar 100 bilhões de dólares de lucro, não de faturamento, de lucro. Aí pra ela vai considerar a AGI. Pra OpenAI, ela tá baixando bastante a barra. Acho que ano que vem, estamos... Toda hora o Sam Altman fala, a gente tá há alguns meses de anunciar a AGI. A gente já sabe o que é, falta só construir a estrada pra chegar lá. Já é uma conversa, né? Mas é isso. É o full self-driving da OpenAI. Exato, mas no caso da OpenAI e Microsoft, tem... Eu odeio isso, mas tem interesses quando o assunto é AGI. Tem interesses por trás. Exato. Me ferve o sangue ouvir isso. E a Netflix começou democratizando o acesso e hoje está colocando os anúncios né? Então está democratizando, né, o interesse dela. No final das contas, quem vai ser garfado no final da história é sempre o lado mais fraco, leia-se consumidor. Uhum. Agora, Exato. O Antonin Artaud ainda diz que o conteúdo dos bucaneiros é de boa qualidade. Vou te dizer que é o mesmo conteúdo, porque eles fazem download das coisas e disponibilizam. Então aquilo que você visualiza nos streamings em 720, 1080, 4K, com Dolby Vision, com HDR, é a mesma coisa que eles baixam. Inclusive eles baixam a legenda é a mesma, não muda nada, exceto quando ainda não está disponível a legenda no Brasil. Aí você tem os grupos que fazem a legendagem, são grupos de fãs, como tinha, sei lá, em 2008, aquela galera que virava à noite para traduzir Lost, né? E era muito bem feito, né? Cada um pegava ali 5 minutos. Cara, é sempre muito bem feito. O Antonin falou que gosta de anime também, então talvez ele esteja se referindo a anime, porque eu lembro quando eu assistia anime, às vezes tinha uns que nem existia no Brasil, aí você baixava lá, daí tinha os fansubs, e cara, a qualidade era muito boa, e não só o pessoal colocava legenda, como às vezes colocava observações de tipo, explicando melhor aquilo ali, porque é japonês, né, até coisa da cultura que é um pouco diferente, e doramas também, mais recentemente eu assisti nesse mesmo esquema, aí com asteriscos explicando detalhes, pô, nota do tradutor. Você aprende, além de ter uma legenda boa, você ainda aprende assistindo o negócio, então é muito bom. Porque não é mais hoje, vamos colocar assim, um grupo de hackers que invade a central do streaming e pega as coisas. Não é mais ir no cinema e gravar a tela. Não, você faz ali em casa, você tem acesso legalizado de alguma maneira ao streaming e você coloca ali consegue uma chave, tem umas ferramentas próprias para isso, vai lá, baixa e disponibiliza, né? Entre aspas, é uma coisa caseira de fazer, né? No Chrome você faz isso, né? Você assiste ali Netflix 1080, você pega ali o conteúdo. E passando a régua nesse papo, o Emanuel Campos falou, né, que tava ouvindo o ADT passado, o Rambo falando do aplicativo do Mercado Livre, de streaming, e ele falou, então, saiu o app, mas por enquanto só para aparelhos Android, e mesmo assim, ele segue. Meu velho Fire Stick não encontra por não estar na loja da Amazon, mas ele falou que acha que logo soluciona. E sobre torrent e streaming, ele falou que muito filme tá com problema de direito autoral, depois uma onda de compras de empresas deixando um ator no estúdio, o filme no outro estúdio. E recentemente teve muito filme até que foi parar no YouTube pelas próprias produtoras. Ele achou na gaveta um iPod Shuffle que ele ganhou do Cinemark para a campanha do filme Verônica Decide Morrer. É baseado no filme livro também do Paulo Coelho. Descobriu que é um dos que está oficialmente no YouTube. Isso de direito, eu ia comentar na semana passada, acabou não dando... O papo foi para outro lado, né? Direito de distribuição, de coisa de exibição de imagem. É exatamente esse o problema. Porque às vezes é algum contrato que tem um vencimento e alguém que tá na obra não renovou o contrato. Sai a obra. Música é assim também. Eu lembro que por um tempo, a música Echoes, do Pink Floyd, no álbum do David Gilmour, dos álbuns ao vivo que ele gravou mas nos últimos anos aí, essa música não tava. Ela foi gravada, ela fazia parte. Se você comprou o CD, tava lá. Mas no streaming não tava disponível em alguns países. Aqui no Brasil era um deles. E aí depois voltou. Então era a negociação, devia ser da família do Richard Wright, o tecladista que morreu, etc. Então, a hora que rola esse tipo de renegociação, aí fica bloqueado mesmo. Então Por isso que eu sou contra contrato. copyright. Não sou contra copyright, tô brincando, tá? Mas contra patente, sim. É complicado isso,
e até difícil de falar, porque a única coisa que... Acho que não deve mexer nessa coisa de pirataria, porque mexe no equilíbrio das coisas, né? Deveria ficar tudo mais ou menos como tá hoje. Mas abrindo um pouco o pensamento, a única coisa que eu acho que não deveria ser pirateado é software. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas você tá aí protegendo tua área, né? Mas é porque software você tem alternativas. Você não precisa piratear o Word da Microsoft, porque você tem ali o Google Docs, você tem outras alternativas. Você tem outras maneiras de fazer a mesma coisa. É muito raro você ter uma única opção. Você tem várias opções gratuitas. Só que quando você entra em filme, quando você entra em música e livro, você não tem essa alternativa. Eu quero ouvir aquela música. Não me dá uma música parecida, eu quero aquela. Eu quero ver aquele filme com aquelas pessoas. Você não tem alternativas. É complicado isso, não é um baita problema para ser resolvido, mas, né, são as empresas, são os contratos, são os direitos, não vai ser resolvido. Bom, em seguida o Google seguiu a minha dica e trocou, ou vai trocar o botão Estou com sorte, e a gente vai seguir aqui com esse episódio que está sendo feito por vocês, ouvintes, porque esse episódio é basicamente só sobre feedbacks de vocês. Mas antes disso eu quero agradecer aqui a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e que oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. Como todo mundo já sabe, você se conecta ali no Wi-Fi público, geralmente seus dados acabam sendo o preço da conexão. E com a ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já essa parte de você se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótimo, porque aí você acessa o catálogo da Netflix sem anúncios, ou com anúncios também, como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que vai ser diferente do catálogo que tem aqui no Brasil, e vale também se você estiver fora do Brasil, quiser acessar algo que só está disponível no Brasil, você vai lá na ExpressVPN, na lista de uns 100 países que ela oferece, coloca lá Brasil, ativa e dá para ver o seu conteúdo. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, vai lá em expressvpn.com/dt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, que está também aqui nas notas do episódio, você ajuda o podcast. Então acessa expressvpn.com/dt, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Então como é que é isso aí? O Google vai trocar o botão Estou com sorte? Eles ouviram o ADT? Pois é, a hora que eu vi isso, eu falei, caramba, o Rambo acertou na mosca. Fazer uma comparação aqui que foi super profunda, no fim das contas era verdade, né? Eles começaram a testar com algumas pessoas, confirmaram já que estão testando. Aquele botão, né? É louco que muita gente nem sabe do que a gente tá falando, né? Na home do Google... Quando isso ainda era uma coisa, as pessoas acessavam e a google.com, aí tinha a barra de busca, aí tinha lá, você colocava o seu termo, aí você punha pesquisar, ou então tinha um outro botão chamado Estou com sorte. Você clicava e ele te mandava pro primeiro resultado. E aí você ia, ou tô com sorte, né? Você, já vou, certeza que vai ser o que eu quero, pá. Ou então, às vezes, não era, aí você voltava a fazer pesquisa de novo. Alguém usava esse botão? Então, era a minha primeira pergunta pra vocês. Eu nunca usei. Vocês já chegaram a usar alguma vez? Eu acho que... Eu lembro a primeira vez que eu vi esse botão, eu não entendi. Porque em português não faz tanto sentido. Porque I'm feeling lucky, em inglês, tem um significado a mais que em português não tem. Estou com sorte. A gente não usa esse termo no dia a dia. Então, já começa por aí. Eu acho que se é pouco usado o botão, no Brasil é menos usado ainda, ou qualquer país que não tenha esse termo I'm feeling lucky. Mas tinha que ser tipo, confia e vai. Isso aí. Segura da mão de Deus e vai. Exato. Então, você, Coca, já usou? Não conscientemente, assim, mais pra brincar, né? Eu gosto de analisar ali. Estou com sorte, ele obrigatoriamente te levava pro primeiro da lista ou qualquer um? Não era um shuffle. Quer dizer, eu entendo que era o primeiro da lista, porque ele ia saber que você estava
indo atrás exatamente daquele resultado e te mandar pra lá, porque se ele sabe qual que é o resultado mais provável pra você, eu espero que esse seja o primeiro da lista se eu for ver uma lista, né? Mas eu sempre entendi como é isso, ele te manda logo pro primeiro resultado. Ó, acabei de fazer um teste aqui. Eu abri 2 abas anônimas. Na primeira, eu fui no google.com e escrevi Marcos Mendes. Cliquei Estou com sorte e ele abriu a sua página de autor no Mac Magazine. Tá. Aí na outra aba, digitei Marcos Mendes, cliquei Estou com sorte e ele abriu o seu perfil no Instagram. Então eu acho que rola um shuffle, talvez entre os resultados da primeira página. Pode ser. Aí ficou mais inexplicável ainda, porque meu perfil no Instagram seria a segunda dobra de importância, eu acho. Que curioso. Faz mais sentido daí com I'm Feeling Lucky, porque, tipo, tem que ter um pouquinho de random ali que seja, né? Não pode ser 100% determinístico. Eu não sei se cookies influenciam também, né? De repente, pelo seu perfil de busca, de navegação. Mas é porque eu brinquei recentemente que, né, essas buscas por IA que a gente faz na web é como se fosse buscar no Google, só que você só tem o botão Estou com sorte. E o Google basicamente reconhece isso e tá pensando em fazer isso. Eu acho que é uma boa, porque deve ter muita gente que usa e vai ser mais útil ter um botão ali que já te dá uma resposta de IA do que ter um botão Estou com sorte. Eu acho, pelo menos. Deve ter meia dúzia de pessoas que vai ficar muito triste quando isso acontecer, mas acho que pra maioria vai ser mais útil. E é engraçado que o botão diz AI Mode, o que também não quer dizer muita coisa. Porque eu sempre que eu vejo esse tipo de notícia de teste que vai ser uma coisa feita pro mundo inteiro usar, eu penso na vovó. A vovó que ainda vai google.com, aí põe na barra de busca facebook.com, o que AI Mode tá dizendo pra vovó, né? Então, aí tem um coloridinho, acho que tem uma lupinha do lado, né? O que é engraçado porque a busca já é, enfim, né? Tem uma tentativa de passar ali pra você o que isso significa. É uma lupa com uma magiquinha, né? Uma estrelinha que tá virando sinônimo de IA, mas... Aliás, tudo bem que teste, são as cores do logo do Google, ok, mas todo mundo já estava usando glow colorido como sinal de IA ou foi a Apple que introduziu essa tendência? Eu acho que foi com o lance da carangueja. Tava todo mundo usando brilhinho, né? Umas estrelinhas. Sparkles. Os Sparkles, tem que é meio mágico, né? Meio, não sei, brilhante, então... No Tem Chip até emoji Studio, o botão disso, né? de Image Playground é uma varinha com os brilhinhos. Tava todo mundo indo pra esse lado. E aí o lance da Apple foi colocar na carangueja esse brilho. E ela fez errado, né? Porque era pra simbolizar a carangueja nova com IA, se tem a carangueja sem IA, acho que tem o brilhinho do mesmo jeito. Mas pelo menos tem outras coisas também que aí tem de fato IA. Então, criou ali uma unidade, mas daí não devia ter na carangueja, que não é IA, né? Mas enfim. Pois é. Mas é isso aí, você acertou sem saber, você errou na mosca com a comparação. E deve, em breve, esse Estou com sorte. Eu tenho muita curiosidade de saber qual que era a taxa de uso desse botão. Se você trabalha no Google, conta pra gente. Conta. Pode ser anônimo. Se quiser, a gente nem fala no ar, só manda e fala, não lê no ar. Só mata a minha curiosidade. Mata a minha curiosidade, a do Mendes e a do Coca e de mais ninguém. Exato. Agora, por falar em curiosidade, tem alguém aqui que tá de trabalho novo e todo mundo quer saber. Marcos, onde que você tá escrevendo agora? Pois é, cara. Eu falei, eu já tenho o dia ocupado demais, deixa eu dobrar a quantidade de trabalho que eu tenho por dia. Vamos jogar no modo hard pra ver o que acontece. Então, desde sexta-feira passada, a gente anunciou oficialmente. Algumas pessoas próximas já sabiam, né? O Rambo já sabia, o Felipe, o Coca também. Que agora eu escrevo pro 95 Mac como redator pleno, dia a dia, né? Fazendo matérias normais de eu não diria jornalismo, eu não sou jornalista, mas as matérias que tem a ver com hard news, coisas que estão acontecendo. É uma pegada bem diferente, por enquanto, do que eu vinha fazendo no Mac Magazine. Claro que, com isso tudo, conversei, até falei sobre isso na fonte, né? Com o Edu, com o Rafa do Mac Magazine, tá tudo super bem, assim, foi inacreditavelmente bom
ter passado foram 2 anos escrevendo pra lá, com o apoio que eles deram, com a liberdade editorial que eu tinha, sabendo que tinha matéria que ia gerar um volume de chorume gigantesco, mesmo assim, tranquilidade sempre, isso foi muito legal, né? E agora lá no 95Mac eu quero, é claro, seguir escrevendo artigos opinativos, mas deixa eu chegar primeiro, habituar a escrever, gerar material, alto volume, rápido de conteúdo em inglês, porque eu entendo inglês muito bem, escrevo inglês muito bem, apesar de eu ter cometido um erro no fim de semana. Passou, mas aí aos pouquinhos, né? Essa semana inteira tá sendo de me habituar. Eu falei sobre isso, dei uma pincelada nisso no área de trabalho essa semana, porque agora vai contra tudo que eu sempre fiz sobre não receber notificação, ter tranquilidade no dia a dia. Agora não, agora a parte Pelo do menos trabalho não tem que atender o telefone. É isso que eu ia falar. Ainda bem. Ainda, né? Mas então tá mudando bem o esquema. A falei de trabalho, a Bia tava por aqui. Um beijo pra Bia, caso ela ainda esteja acompanhando aqui a gravação ao vivo. Mas tá sendo muito legal, muito diferente. O Rambo já conhecia o pessoal do 95Mac de longa data, sempre falou como eles são bacanas. E de fato, eles são muito bacanas. Toda a equipe é divertida. É a primeira vez que eu tô usando o Slack e gostando. Sabe? Parece mesmo, todo mundo trabalhando junto. Tô fazendo isso, passa a bola pra cá, né? É um trabalho colaborativo remoto que abrange quem tá na Inglaterra, quem tá aqui no Brasil, quem tá nos Estados Unidos, do leste ao oeste dos Estados Unidos, todo mundo ali se dividindo. Muito bacana e espero fazer um bom trabalho. Faz tempo que eu não fico tão empolgado assim com uma novidade, uma perspectiva nova de trabalho e sugestões, feedbacks vão ser sempre bem-vindos, desde que aquela educação de sempre, né? O conteúdo eu tô gostando por enquanto. Vamos ver se vai continuar com a altíssima qualidade, mas, pô, você me fez ler um artigo sobre o relógio do Papa. Eu nunca que eu ia ler uma reportagem sobre o relógio, o Apple Watch do Papa, mas você... No primeiro parágrafo já prendeu a minha atenção. Obviamente eu cliquei porque era uma matéria sua, senão eu não teria nem clicado, né? Obviamente. Mas assim, eu não teria lido até o final se não tivesse bem escrito. E teve o errinho no título que quando eu fui ver já estava corrigido, mas o errinho no título tava divertido também. E você pegou um trocadilho que eu fiz no meio do texto que eu tenho certeza que pouca gente pegou. Só vou deixar aqui no ar. Eu não entendi como é que, pela matéria, eu não entendi por que aquilo era um Apple Watch. Onde é que você tirou que aquilo era... Porque aparece só a dobrinha, só a pulseira do negócio ali. Ah, não precisa ser... O Mendes não precisou tirar, tem os especialistas. Existem os Watch Spotters, melhor dizendo. Tem um cara que o lance do cara na internet, a presença dele na web é ser o avistador de relógio. E não só de Apple Watch. Esse cara tá usando um Seiko não sei o que, esse cara tá usando um Timekeeper não sei o que lá. É o lance dele. E ele tinha postado lá no Threads uma foto, dá pra ver um pouquinho assim. Aí eu quis ver, era a missa do Papa na Capela Sistina. Primeira missa dele na Capela Sistina. Aí eu procurei lá no Vaticano TV. Achei a missa e você fica pra frente, pra trás, pausa, tenta achar um frame bonitinho, etc. Então aquele frame que foi pro ar, eu queria pôr rápido no ar aquela matéria, porque alguém ia fazer. Tava muito pingando essa pauta, né? Porque era fim de semana, não acontece nada. É uma curiosidade besta, mas é divertidinho, né? Então eu queria fazer logo. Por isso até que foi com um erro de digitação no título, né? Quem diria que Marcos Mendes ia assistir a missa. Vaticano TV a trabalho, não é assistir de zoeira, é a trabalho. Exatamente. E o mais engraçado, já fiz umas 30 matérias até agora. Essa foi de longe, com um grau de magnitude maior de acessos do que as outras todas, claro. Normal. Né? Então, é esse tipo de coisa de oportunidade, assim. Mas o Papa... Então, no vídeo, se você quiser, é só ver lá no KZTV do Vaticano, que tem ali você pode ver até frame a frame ali. Porque eu via... Acho que foi no Threads. E ele tá parece segurando a hóstia, alguma coisa assim, com o braço dobrado. E aparece ali a barrinha da manga. Ele falou, você tá me enganando, isso é fake news aí. E aí eu abri a matéria procurando uma imagem mais, sei lá, né? Ele com a manga arregaçada, né? Então. Expondo o Apple Watch. Falei, não tem aqui, fake news isso aqui. Mas... Na missa não tinha mesmo. E assim, né? Ó, fake news, ó, fake news. Tem foto dele
Em outro contexto, até antes de ser Papa, tem uma foto que ele tá com o Apple Watch que dá pra ver. A tela sempre ligada, que horas eram na hora que tiraram a foto. Mas o 95Mac, como qualquer publicação extremamente responsável, toma muito cuidado com o direito de uso de imagem, de foto, se pode, se não pode. Na dúvida, pecam pelo excesso de cautela para não levar um processão. Então, na matéria, eu listo um link que tem uma foto aqui que um outro cara desenterrou do Papa antes de ser Papa usando o Apple Watch, tá aqui benzendo um cara aqui. Mas aí, conversando com eles, falou, putz, tá numa galeria de fotos do Vaticano, mas vai saber. Advogado do Vaticano ainda é advogado, né? Então vai saber se pode gerar algum problema. Ficou o link ali na matéria, ele é um beleza. Advogado, ele é pior que um advogado psicopata, ele é um advogado de bento. Deus. Exatamente. Como é que você vai brigar com Deus na justiça? Não dá, né? Então a gente achou melhor deixar pra lá. E um dos comentários, vocês não tinham a foto melhor? Não tinha, eu guardei. Eu resolvi não mostrar pra ninguém. Não, né? Se tivesse, tinha colocado, óbvio, né? Mas sempre que tem que levar esse tipo de coisa em conta. É típico. Esse foi o meu pensamento, mas não foi meu comentário, porque por algum motivo a área de comentários estava desabilitada. Algum bloqueio ali de anúncios travou também os comentários, então esse comentário não foi eu, mas eu faria, hein? Eu faria esse comentário aí, hein? Mas tá sendo muito bacana e é uma dinâmica totalmente diferente, né? E acostumar ainda. A parte de ganhar a fluência de escrita com expressão idiomática, principalmente. Uma coisa é você escrever daquele jeito extremamente cartesiano, correto e chato. Outra coisa que é o jeito que eu escrevo. É escrever leve, solto, usando expressões que a gente usaria num texto em português, para não parecer que foi escrito pelo Aurélio com a Barça. Isso é uma coisa mais, né, um jogo de palavra, fazer parágrafo com ritmo diferente, frase comprida, frase curta, esse tipo de coisa, né, pra dar ritmo. E isso é curioso, né, porque eu leio, a gente não presta atenção na construção, nesse tipo de construção de um conteúdo, quando a gente pega e fala, nossa, que texto bem escrito, é uma coisa. Mas esse que eles chamam de crafting, como diria Luciana Gimenez, é diferente, ainda mais tendo que fazer. O negócio não existe, eu tenho que fazer, tirar daqui pra fazer. Tá sendo um processo bem legal, um exercício bem interessante. O Gruber escreve muito bem, porque quase todo o post dele que eu vou ler, eu acabo usando o dicionário do Mac ou do iPhone pra look up alguma palavra diferente que ele usou. Eu acho que ele usa um thesaurus lá do lado pra botar sinônimos. A Kara Swisher faz muito bem isso. E ela é uma pessoa extremamente culta e bem lida. Então ela solta umas que fala, que isso? Assim, pelo contexto, você sabe o que é. Mesmo nunca tendo escutado, que ela não sei nem escrever esse negócio. Mas é o tipo de coisa que eu espero conseguir usar mesmo. Porque tem palavra que funciona muito precisamente para passar um conceitão, né? Os alemães vivem disso, né? Então é esse tipo de coisa que aí com um pouco mais de hábito deve vir naturalmente, né? Mas tem que ler, repertório isso, né? Você saber que existe a palavra caquistocracia para falar sobre uma coisa muito específica. Você pode usar um parágrafo ou uma palavra pra falar a mesma coisa. Isso eu acho bem interessante. Já aconteceu de estar escrevendo uma coisa e tipo, nossa, eu sempre quis usar essa palavra, finalmente. Exato, é isso, né? Como é que eu escrevo furdunço em inglês? É só na hora que... Scuttlebutt. Scuttlebutt é rádio peão. Ah, tá. Ah, é verdade. Como é que é furdunço? Kerfuffle. Kerfuffle, isso. É parecido até, tem uma vibe parecida. Eu quero saber o seguinte, você tá usando o corretor do Ulysses lá pra te ajudar? Cara, tô. Ainda bem que você me deu essa dica. Nossa, eu uso muito. Ele é muito bom. Principalmente com isso, que assim, ele não vai sugerir um kerfuffle, provavelmente, mas ele é muito bom de perceber palavras muito usadas e fala assim, essa palavra aqui é overused, né? De repente troca aqui, ele dá algumas opções. Nossa, isso melhorou muito os meus textos. O contexto é... E eles também, lá, quem faz parte da equipe do 95Mac tem acesso ao Grammarly, que também é muito bom. Agora é engraçado porque às vezes o Grammarly briga com o Ulisses. O Ulisses fala, vai ficar tão bom se você fizer isso. Aí você fala, às vezes sim, às vezes não. Tem coisa que ele fala que você quer mudar, mas a personalidade no parágrafo tá naquele jeito, às vezes, destrambelhado que você escreveu. Essa é a graça do parágrafo, né? Então, às vezes, ele sugere de corrigir, às vezes você aceita, às vezes não. Às vezes você aceita corrigir, aí você joga no Grammarly ou no Ulisses, né? Faz o caminho oposto, ele vai ficar melhor do outro jeito. Eu sei, mas o outro lá falou que não era. Então... Vocês conversem aí. Exato.
O Edgar Contente tá acompanhando aqui e falou: quando eu fiz intercâmbio eu desejava muito usar o whatsoever. Quando aconteceu, meu Deus, foi um orgasmo linguístico. Eu adoro a palavra whatsoever, mas realmente não é tão frequente que você tenha oportunidade de usar. Exato. Moreover também, moreover tô usando. É que também tem algumas coisas que a pessoa às vezes nem consegue captar, né? Seriado não é a mesma coisa que série. Né? Seriado é tipo Dr. House, cada episódio fecha em si mesmo. Aprendi há pouco tempo isso, inclusive. E série, né? É o contínuo da coisa, né? Não é um episódio. Seriado você pode assistir, pular um episódio que você não perde nada, mas numa série, se você perder o segundo episódio, você não entende porque ele tá contando uma única história. Tem umas sutilezas, algumas coisas que a gente usa como sinônimo que não são sinônimos, né? A gente aprende, né, que muito, não precisa repetindo muito, coloca um bastante, troca esse muito por bastante. E muito não é a mesma coisa que bastante. Bastante basta, não é muito. Muito é demais, o bastante basta, exatamente. E o erro mais comum também, super comum, é não pluralizar a palavra bastante. Sim. Porque quando você fala uma palavra no plural e você fala bastante antes, você tem que falar bastantes. Mas ninguém fala assim. Eu às vezes falo porque eu meio que me policio pra falar correto, mas coloquialmente, e até por escrito também, dificilmente a pessoa se lembra de pluralizar. E tem cores que não vão pro plural. Cinza, bege. A gente não diz duas calças beges. Duas calças bege, duas calças cinza. O português em si já é difícil, né? E no inglês, então, né, essas regrinhas, vamos colocar assim, essas coisinhas chatas, né? Essas sutilezas, é complicado. Que tem americano falando que o português tudo tem gênero. A TV ou micro-ondas, pra eles é tudo neutro, né? Alemão é a mesma coisa, só que tem gênero que é trocado. A água, a leite. Pronto, né? Tem coisa que em espanhol é um gênero e em português é outro. A mesma coisa. Pois é. El água. Esses idiomas, né, como o alemão, como o francês, que tem 3 gêneros, né, fica mais complicado ainda. Muito bem, depois dessa discussão linguística, mais uma vez, parabéns, Mendes, pela nova posição lá no 9 to 5 Mac. Estamos muito felizes e lendo o seu conteúdo por lá. Agora, continuando aqui com o episódio feito por vocês, quem entrou lá em gigahertz.fm/feedback, mandou o seu alô ADT, foi o Jonathan Silva. Ele falou o seguinte: atualizei meu Mac esses dias pro Sequoia 15.4.1 e após o update, vários arquivos do iCloud que eu tenho certeza que tinha deletado voltaram. Notei isso no desktop e Documents, ambos sincronizados no iCloud. Fiquei bolado porque tinha desde coisas bobas até códigos antigos e prints de trabalho que eram para ter sido deletados de vez. Nada super confidencial, mas ainda assim me deixou bolado. Alguém já passou por isso? Lembro da treta de fotos voltarem, mas no meu caso foram arquivos e muitos. O negócio dessas fotos foi bem diferente, né? Era uma questão de corrupção de banco de dados local, que aí não tinha a ver com a nuvem. Mas esse caso aqui, eu achei bem estranho. A minha expectativa é que você teria a solução. Falar, já sei isso aqui, né? Mas aquela implementação que a Apple fez de o desktop no cloud, tem coisa que sincroniza com o iCloud, que não sincroniza, especialmente no Mac. Aí tem a pasta de downloads do Mac, tem a pasta de downloads do iCloud, tem a pasta de downloads do iPhone, você vai no Files do iPhone. É muito confuso. Então eu garanto que todo mundo tem uma coisa assim e nem sabe. Que se fuçar mesmo, você acha um outro desktop seu. Você não sabia que existia. Quando que fala, aqui que veio parar esse negócio que eu salvei 30 vezes no seu onde tava. Eu acho que é alguma coisa desse tipo que pode ter acontecido. Na hora de configurar do novo, você botou lá o seu usuário que blá, 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 blá e pum, caiu no outro desktop. Imagino que seja alguma coisa assim. Eu vi algo parecido... Não é exatamente a mesma coisa, mas aconteceu um bug bem bizarro no computador do Everton, que faz os desenhos do Chip Studio, que inclusive eram arquivos do Chip Studio, por isso até que ele veio me mostrar, que era assim, ele tinha arquivos na lixeira do Mac dele, que eram sincronizados no iCloud. E aí ele esvaziava a lixeira esvaziava, e daqui a pouco a lixeira estava cheia de novo, porque aqueles arquivos apareciam lá de novo. Nossa...
É lixeira de Sísifo. Deveria ser impossível, né? Não era pra funcionar assim. E aí eu lembro que eu fiz pode crer no terminal lá, de excluir, acho que excluir os arquivos via terminal, em vez de excluir esvaziando a lixeira. E aí aí eles morreram de vez e não voltaram mais. Mas, então eu acho que podem existir bugs envolvendo arquivos deletados do iCloud. Eu não sei também como é que é a questão de retenção desses arquivos, porque deve ter uma permanência dos arquivos quando você deleta por algum tempo. Não sei quanto tempo é isso. Se você for olhar na política de privacidade do iCloud, deve dizer, mas eu chuto que seja no mínimo uns 30 dias. Então, se você excluir um arquivo, deve ter algum lugar lá no iCloud.com que você vai que tem lá arquivos excluídos recentemente. Assim como notas, você deleta, fica lá numa pastinha. Fotos, você deleta, fica numa pastinha. Imagino que arquivos deva ter alguma coisa assim também. Porém, se são arquivos muito antigos, aí não faz sentido, né? Mas esse lance de sincronizar desktop, documentos, downloads, eu não recomendo pra ninguém deixar isso aí ligado. Eu, particularmente, não deixo, porque eu não confio que isso aí vai funcionar. E, cara, downloads, eu baixo um build de Xcode por semana, são 12 GB. Aí, daqui a pouco, ele vai lá e faz upload disso pro iCloud. Pra quê? Não tem motivo nenhum. Então, melhor não. O ouvinte anônimo perguntou o seguinte: tem tempo que eu não vejo mais o Coca falar sobre o setup de produtividade dele. Ele continua usando o OmniFocus? O que ele tem achado dos updates recentes e quais os apps pilares que ele usa para produtividade nos dias de hoje? Meu setup atual foi basicamente alfabetizado por ele. Continuo usando os aplicativos pilares. O que você precisa? Você precisa ter um aplicativo de contatos no iLoot, Palm Pilot, o Palm, lá nos anos 90, início dos anos 2000, eles tinham 4 botões físicos na parte de baixo, que são os 4 tipos de aplicativo que você precisa ter quando fala de produtividade. Que é a agenda telefônica, né, agenda de contatos, você precisa ter agenda de compromissos, lista de tarefas e notas. Para produtividade é o que você precisa. Notas é para você escrever as suas coisinhas. Claro que senha você pode colocar na nota, mas não é o melhor lugar. Tem um aplicativo de senhas. Aí você vai especificando essas suas notas, né? Vai ter arquivos grandes que não vai caber ali, você vai colocar em outro lugar. Agenda de contatos é bem óbvio, né? Você coloca ali as informações, telefone, e-mail das pessoas. O que confunde mais é lista de tarefas com agenda de compromissos. E a grande diferença é aquilo que tem uma data e hora para ser feito, né? Eu preciso estar no médico às 3 da tarde. Então isso tem que estar na agenda. Você vai reservar ali uns 30 minutinhos, enfim, o tempo que for de deslocamento para chegar até o médico. Agora, ligar para o médico, você pode ligar de manhã, pode ligar de tarde, né? Enquanto tiver alguém lá para atender o telefone, você pode ligar para ele. Então, ligar para o médico é uma tarefa. E o outro é um compromisso, né? É realmente um compromisso. São as 4 coisas que você vai precisar. E aí você vai dividindo, né? Você pode começar com o básico, né? Os aplicativos nativos, e conforme a sua necessidade você vai evoluindo. O Omnigroup, eu gosto muito dos aplicativos dele. O Breedle, eu gosto muito dos aplicativos deles. Agora, continuo com esses mesmos aplicativos, continuo com a Evernote. Eu acredito que daqui a uns 3 anos, acho que vai ter uma grande mudança de aplicativos envolvendo a IA, né? Que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com os agentes. Tem problemas com a Evernote? Sim, tem problemas com a Evernote. Mas eu pego essa nova geração e quando eu apresento para essa nova geração a Evernote, os caras ficam malucos. Porque você pode mandar um e-mail para lá, né? Como é que você faz isso com, né, as notas do iCloud? Faz. Né? Então tem algumas coisinhas que o Evernote é muito bom, mas é queixo duro. O editor é uma porcaria, né? É caro, né? Assim, tem trocentos problemas. Mas tá lá, continua funcionando. Existem momentos chaves para você fazer uma migração. E acho que daqui a uns 2 anos a gente vai ter... A gente não sabe qual o caminho que vão ser dos agentes, né? Tava vendo uma ideia de uma IA que analisa o teu cartão de crédito e com base no teu perfil de consumo, faria compras por você. É uma outra maneira, em vez de consultar a loja... Da Visa, né? Eles estão fazendo, uma IA de suporte de compra. Bem interessante. Pega na outra ponta. Então, sabe, como é que vai ser? Né? Embora seja, né, delicado essa coisa, né? Que
decisões estão sendo tomadas, mas qual vai ser a ponta, qual vai ser a análise, né? Eu gostaria... O Evernote tem uma IA ali dentro, né, mas bem distante ainda. A IA dos meus sonhos é mais na linha do notebook LM. Coloca as coisas ali e você consegue processar as informações, mas eu acho importante você ter um Evernote, né, de alguma maneira, para você ir registrando as coisas. Evernote é um conceito, né? Eu gosto do conceito desse Evernote, né? Dessa nota para sempre, né? Mas pode ser um arquivo que tá lá, né? Algo que você vai ter um cuidado, que vai levando, né? E hoje em dia, e isso bate com a questão de anúncio que a gente estava falando, as empresas viraram empresas. Antes elas não eram empresas, mas era tocada por uma pessoa, né? Tinha cara, tinha personalidade, você mandava um e-mail, era o dono que respondia e tinha, né? Era uma coisa... O desenvolvedor independente é uma coisa. Outra coisa é quando isso tá na mão, né, de um conselho administrativo que tem que prestar contas, é outra coisa, né? É outra pressão. E às vezes eu falo mal disso aqui, pô, caramba e tal, não sei o quê, mas você vai ver o resultado financeiro, a empresa não se paga. A empresa aumentou 30% a mensalidade, mas ainda precisa dobrar o número de assinantes para atingir o 0 a 0. Aí você fica, mas então faz isso para sobreviver, mas... E quando você tá ali naquele universo, né, do desenvolvedor, eu gosto muito dessa mentalidade do desenvolvedor independente, que era o que tinha o Evernote. Os caras faziam meia, faziam canetinha, faziam caneca. Tinha uma loja do Evernote, mas em algum momento, né, e hoje tá na mão Bending Spoon, que é um fundo de investimento, não é uma empresa que... Não é uma pessoa ou uma empresa que está cuidando. Ela tem diversos aplicativos, tem dinheiro de vários lugares, né? O Deadpool investe na Bending Spoon, tem um monte de gente é meio estranho falar isso, né? O Deadpool, né? O ator, é dono do Evernote, né? Tudo bem que o Evernote tinha um monte de gente que fazia. Tem uma Dead Spoons pingando aí pra alguém fazer. Pois é. Ah, não. Embora, né, muitos desses aplicativos tinham, né, os anjos, aquela coisa, então tinha gente... No Evernote tinha aquele cara que eu esqueci o nome dele, trabalho 4 horas por dia. Ele tinha participação no Evernote. Às vezes você nem... Tim Ferriss. Você nem sabe quem é o dono do negócio, mas é pra isso mesmo, né? Só pra ter o dinheiro ali, né? Eu gosto dessa coisa, assim. Então, continuo com os mesmos aplicativos. Às vezes testo um outro ali, você precisa ter um leitor de e-mail com as suas necessidades. O Outlook, estava até conversando esses dias, o Outlook continua imbatível. E é dificílimo você ter uma funcionalidade que a gente estava comentando para telefonia, de você não receber e-mail de quem não está na tua lista de contatos. Faz um filtro com isso, e é local, é no servidor. Tem uns probleminhas no e-mail, que o Outlook resolveu isso maravilhosamente bem. No Mac, o Outlook deixa bastante a desejar, abriu espaço para uma série de aplicativos. Hoje melhorou um pouquinho, pelo que eu tô vendo, o Outlook no macOS, mas ainda tá bem distante. Mas eu diria, ouvinte anônimo, que o mais importante é você ter um sistema, né? De saber o que você quer, onde você colocar. Aplicativo, né? Te ajuda a pensar, né? Te dá uns moldes para você não ficar muito perdido. Mas o que faz diferença é você ter um sistema, saber o que é o que, aonde colocar, como lidar com essas coisas. O aplicativo vai facilitar para um lembrete, alguma coisa, e tem que ser confiável, né? Você não pode ter um aplicativo de lista de tarefas que você coloca um lembrete e ele não te dá um lembrete, né? Eu esqueci do negócio. Have one job. Exatamente. Então tem que buscar aplicativos confiáveis. O Omnigroup, gosto demais deles. Eu tentei algumas vezes usar, pra mim era um tiro de canhão pra matar uma formiga, assim. Nunca... Ele tinha tanta coisa logo de cara que eu assustei e refuguei. Falei, não, quer saber? Eu vou ficar com o meu Todoist aqui e divido com... Na época não tinha uso de calendário, né? Agora tem. Então era... Meu irmão, assim, de cara funcionou muito bem pra ele. É muito louco. Eu lembro dele mostrando pra mim. A gente tava em São Francisco, na entrada de uma pizzaria. Já lembro o nome da pizzaria. Ele mostrando e, assim, dominando o aplicativo e acessando. Dá pra fazer isso, tem isso, papá. Eu falei, caramba, cara, eu já nem lembro como é que abre o app. Isso já tá no... Mas eu tentei depois por conta própria e não... Sei lá, era muita coisa pra mim. De novo, né? A gente tá em 2025, não é mais 2010. Mudou muita coisa. O Text Expander era maravilhoso, mas ele
foi feito por um médico 20 anos atrás. Hoje é uma outra realidade, né? Hoje o Text Expander, né, tá em empresas, né? Mudou o perfil. Mas tem o jeito que a pessoa funciona, né? Se você gosta de fazer listas, tá acostumado a fazer listas, essa linha de lista de tarefas vai funcionar muito bem com você. Entretanto, você não pode cair na tentação de sair fazendo lista para tudo. Existe um ponto, senão você fica só fazendo lista. E você tem que... É uma lista de tarefas, não é uma lista para fazer lista. É uma lista de ação. Então tem alguns cuidados, né, alguns limites que você tem que ter, guardando as devidas proporções. Você tem que fazer listas, mas essas listas têm que ser minimalistas. Por outro lado, se você vai fazer um aplicativo, né, desenvolver algum sistema, a lista ela é gigantesca. Aí você precisa saber combinar os prazos, e tem coisas que eu gosto, né, de lista de tarefas. Você varre o chão e aquele chão varrido fica com a validade, sei lá, de 3 dias. Você só precisa varrer de novo daqui a 3 dias. Então você coloca lá, varrer o chão a cada 3 dias. Claro que vai ter dias que você vai varrer antes, vai ter uma festa hoje, varrer antes. Às vezes você não vai conseguir varrer no 3º dia e fica pro 4º, pro 5º, mas aí a validade passa para ser mais 3. Então tem uma brincadeirinha ali. Você não precisa fazer a cada 3 dias. Você faz e você tem 3 dias de validade. Então você brinca com alguns controles. Se você consegue elaborar uma lista legal, né, e você tem, de repente, uma pessoa que te ajuda para cuidar da sua casa, todo dia você tem uma listinha, você precisa fazer isso aqui hoje. Aí passou 3 dias, hoje aqui você cria uma visualização, e por isso que eu acho ele fantástico. Você define os contextos e tudo mais. Você pega ali, hoje aqui, você precisa fazer isso aqui. E sempre que tiver algum problema, você ajusta. E caramba, cortina tá suja, né? Quanto é que tá aqui? Vai a cada 3 semanas. Vamos colocar aqui para cada 2 semanas que a gente ajusta isso aqui. Então, eu gosto dessa flexibilidade, né? De brincar com lista de tarefas. Uma coisa minimalista, com contextos. Porque essa é a função. Eu tô numa reunião aqui, eu vou lá, peraí. Quem é que tá presente nessa reunião? O fulano. O contexto de fulano, aqui tem as coisas que eu preciso falar com fulano. Pô, legal. Então, mas, de novo, tem que saber fazer lista, não pode cair na tentação de fazer listas, porque não é o foco, tem que te ajudar. Eu gosto dessa liberdade de uma lista de tarefas mais poderosa, usando os contextos, porque se eu só tenho um Mac, eu tenho uma lista de tarefas que eu posso fazer só com Mac, eu tenho uma lista de tarefas que eu posso fazer só de iPhone. Então, exagerando aqui isso como um exemplo, mas eu só tô na rua e eu só tenho um iPhone, e eu vou ficar 2 horas ali. Para que eu posso fazer aqui com o iPhone? Eu não saio catando. Vejo ali a visualização. iPhone, tá, consigo fazer essas coisas aqui que vão me adiantar, que tem um prazo. Que é um conceito de tags, não é? Contexto é tag, é ferramenta, são pessoas, né? Aquilo que você precisa para executar a tarefa. É uma coisa de mentalidade, mas, né, os aplicativos ajudam muito a você extrair essa informação e cruza. Peraí, o que tá vencendo, o que tá atrasado, o que precisa fazer, o que é urgente no sentido de ter data de validade, o que eu tô atrasado, o que eu não tô. Isso funciona muito comigo, mas tem né, não é pra você colocar 3 tarefinhas, né? Eu tenho, sei lá, 2.000, 3.000, assim, milhares de tarefas, tudo lá separadinho lá, e isso não me oprime porque eu olho pelos contextos. Eu não abro o meu dia e vejo que eu tenho 3.000 coisas pra fazer. Peraí, hoje é dia de quê? É dia disso aqui. E aí gerencio casa, gerencio todas as outras coisas, tá tudo lá, né? Pra mim, lista de tarefas é um terreno sagrado. E eu preciso que ele seja confiável. Eu preciso, né, sei lá, tô lidando com uma pessoa e a pessoa some, que às vezes acontece muito isso em tecnologia. A pessoa perde o foco, aquela coisa deixa de fazer sentido naquele momento, e aí acaba aquele projeto. Mas aí a pessoa volta 2, 3 anos depois, eu vou lá, resgato, né? A gente tá aqui, né? Eu tenho todo, quase como se fosse um CRM, né? Ali, trago ali direitinho o ponto onde parou, e isso pra mim, no meu negócio, faz diferença. Isso de lista compartilhada, calendário compartilhado, é uma coisa que eu nunca consegui fazer dar certo, mesmo com o outro lado também tentando. A Larissa sempre comprou a ideia, vamos tentar, porque o calendário, a agenda dela é uma zona, né? Cada dia tá num lugar, em 3 lugares, eu nunca sei se é hoje, se é amanhã, se foi ontem. A hora que eu entendo, aí muda, né? Falei, não, a gente precisa ter um jeito mais simples de a gente poder saber onde, quando a gente vai estar e por quê, até que horas. Cara, a gente tentou de tanto jeito, mas não vai, porque é isso, né? Não é uma ciência exata lidar com esse tipo de coisa, né? E a gente
quando tá só no contexto próprio, tudo bem não colocar que, putz, o negócio ao invés de das 10h30, agora é às 11, trocou pra depois de manhã. Você pode colocar no calendário, às vezes não vai. Fala, putz, vou lembrar, anota no papel aqui do lado, mesma coisa, eu vou saber. Mas quando envolve você manter uma coisa dessas atualizada, é uma outra tarefa de Sísifo. Porque não dá pra vencer, né? Tem muita variável no dia a dia, então calendário compartilhado, lista de tarefas compartilhada, álbum de fotos compartilhado, já tentamos. A gente não conseguiu ainda fazer um jeito de só funcionar sozinho, sem ter que ficar fazendo a manutenção, fazendo o trabalho da sincronia pra poder estar sincronizado, sabe? Nunca rolou. Aqui ninguém é médico, nesta casa aqui. Então acho que é mais fácil, porque a gente usa reminders, tudo nativo, como o Bruno adora e eu adoro também, né? Abraço pro Bruno. Mas a gente tem a lista de compras do Reminders compartilhada. Tem uma lista de tarefas que tem que fazer em casa, que tem algumas tarefas recorrentes, que aí tem algumas que tem o assign pra mim, algumas que tem o assign pro Rafa, daí quando aparece lá já fica lá, quando chega a hora. E tem um calendário compartilhado, mas daí é um calendário específico, que daí é pra ou eventos que nós dois vamos, ou então eventos que fogem da rotina, que alguém não vai estar em casa, ou vai ir pra outro lugar, alguma coisa assim. E é isso, e se muda o horário, é só ir lá e mudar o horário no calendário. É tão difícil assim, tipo, sei lá. É porque eu também sempre tive o hábito de botar tudo no calendário e manter atualizado, porque senão eu esqueço. Então, pra mim é normal, mas aqui funciona. Agora, aquele lance de biblioteca de fotos compartilhada, eu não quis arriscar porque tá funcionando direitinho, que nem o negócio do Advanced Data Protection lá. Deixa assim, tá funcionando. Quando a gente viaja, a gente cria álbum compartilhado só daquela viagem, daí aquele a gente bota as fotos, mas compartilhar, a biblioteca inteira compartilhada, eu tenho medo de quebrar tudo que tá funcionando. O que me pega do calendário é que existe muito imprevisto. E tem gente que diz, né, não dá pra prever o imprevisto, porque é o imprevisto. Mas se sempre tem imprevisto, o imprevisto passa a ser o previsto. Então eu tenho, né, sei lá, 8 horas de trabalho, eu não ocupo as minhas 8 horas de trabalho, porque eu sei que tem imprevisto, sei que tem coisas a serem feitas, então a minha agenda ela é livre nesse aspecto. Eu coloco o mínimo de coisas na agenda, porque às vezes eu preciso me orientar para outras coisas que estão acontecendo. Eu tenho numa agenda pública onde as pessoas podem ir lá num lugarzinho e solicitar uma reunião ali, 15 minutos e tal. E aí, por privacidade, claro, a pessoa não consegue visualizar toda a minha agenda, o que está ocupado, o que está livre. Mas existem horários que a pessoa sabe que está ocupado. Por exemplo, eu libero minha agenda até 10 horas, lá, publicamente. Só que a pessoa vai querer uma reunião de 1 hora. Isso não está disponível na quarta-feira, ela sabe, porque 9h30 eu estou gravando a área de transferência. Então existe um calendário existem os privados, existem os semi-públicos, onde eu coloco área de transferência, 9h30. Isso trava na agenda pública para a pessoa, olha, 1 hora eu só consigo ali até as 8, porque tem uma folga, tem um espaço. Se é uma reunião de 15 minutos, eu preciso ali de uns 10 minutos antes para me preparar, uns 10 minutos depois para decupar aquilo dali. Se for uma reunião de 1 hora, eu vou decupar em 20. Então tem uma logística ali envolvendo essas reuniões. Agora, eu não sentei isso numa segunda-feira e fiz tudo. São anos para... Caramba, isso aqui deu ruim, hein? Deu ruim isso aqui, né? Como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve. Aí pinta outro problema. Como é que a gente resolve esse? E assim você vai construindo o processo. O que me ajudou muito coletivamente... Eu tenho alguns aplicativos de lista de tarefas que eu tenho, é meu. Ninguém lasca a mão nele. Você quer colocar alguma coisa lá, pode ter um compartilhado lá, mas é outro, não é no meu principal. Na minha agenda, ninguém mexe. Na minha só eu mexo. Mas tem uma série de coisas compartilhadas. O que mais ajudou, né, nessa parte de, entre aspas, educação, doutrinação a usar as coisas compartilhadas foi com lista de compras. De pegar a galera, todo mundo, pô, acabou o leite, coloca lá na lista para comprar leite. E a pessoa que passar no mercado, por azar ou sorte, vai ter que comprar toda a lista. Ó, preciso disso. E aí a galera vai vendo o benefício, né, de, poxa, né, nunca falta nada em casa, né, porque sempre se sabe
tem um ganho muito prático, né? Que não é um ganho... Ah, ninguém esqueceu do aniversário da vovó. Ah, mas né, você só vai lembrar lá no dia, né? Não gera uma dor, cara, de abrir a geladeira e, caramba, não tem leite aqui. Isso ajudou muito e foi mais fácil de ir colocando, de ir passando, mas igual, foi por fases. Né? Vamos fazer aqui o compartilhar, vamos automatizar essa lâmpada aqui, vamos esse cantinho aqui, porque fazer tudo de uma vez, eu mesmo não consigo, né? E imagina colocar isso em cima dos outros, caramba, por que você não usou isso aqui e tal? Então tem que ter calma, ter paciência porque é como falou o ouvinte anônimo, é uma alfabetização mesmo. Muito bem, se você quiser encontrar os links de tudo que falamos nesse episódio, entra lá no site gigahertz.fm/dt ou então checa aí no seu player de podcast. Quero agradecer imensamente o Edu, que está tendo muito trabalho, como sempre, aqui nesse episódio para nos deixar mais inteligentes. Quero agradecer o patrocínio da ExpressVPN e, é claro, os mais detensos, nossos clientes Platinum, que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio. Lembrar todo mundo que tem uma faixa extra aqui, depois do encerramento, onde vamos falar sobre Black Mirror. Então, se você não assistiu, qual é o número do episódio? 4. Então, se você não assistiu o 4º episódio da 7ª temporada de Black Mirror, talvez você não queira escutar, mas quem já assistiu pode escutar. E para falar com vocês, como é que faz? Para falar comigo, só no seu motor de IA favorito, bater Coca-Teca, então ir lá no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e do Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho, que inclusive nessa semana o Coca acertou o título por engano, porque ele falou sobre Prever Imprevisto, é o nome do título, tá? E também uma fonte com o Felipe Espósito. Pra Alura, apresento o IA sob controle e a partir de agora vocês me encontram diariamente no 95Mac. Muito bem, eu estou lá no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem, Black Mirror Plaything, que eu já vou antecipar, sem spoilers por enquanto, mas já vou antecipar. Foi meu episódio favorito dessa temporada. Olha. Eu não sei se ele é mais próximo do que eu espero de Black Mirror, o que é um absurdo esperar que alguém, uma mente criativa, crie pra mim, né? Mas ainda assim, o que eu associo a bons episódios de Black Mirror. Mas em segundo lugar colado fica o primeiro episódio, Common People, mas os outros dois, já nem lembro mais. Esse eu achei legal do começo ao fim, especialmente o fim. Mas eu gostei do episódio CV, né? Que esse foi um episódio feito pra não economizar. Tipo, eles chamam de bottle episodes, né? Quando ele é feito sem muita locação. Podia ser uma peça de teatro, quase, né? E é com o... Eu nunca vi Doctor Who, mas a hora que apareceu lá o Capaldi, logo no começo ele entrou na lojinha de conveniência. Falei, nossa, esse velho é alguém? Eu acho que eu já vi esse cabeludo. É o Weird Al Yankovic? Não é. Ele tem um nariz maior. Aí, pior que ele lembra, né? Ali, então, que o cabelo meio desgrenhado, assim. A hora que eles estão falando, é o cara do Doctor Who. E o bom é o quê, né? Ainda não vou spoiler. A primeira coisa que pergunta, qual o seu nome? Falei, isso aqui é um easter egg, certeza. Com Doctor Who que não tem nome, né? Eu reconheci ele do Criminal Record. Ele tá. Eu nunca vi, mas ele tá na capa, né? Nossa, mas de onde que eu conheço ele? Tá bom. Eu concordo com você, eu gostei bastante desse episódio. Eu não sei se é o meu... Fico em dúvida, porque eu gostei bastante do anterior também, do Hotel Reverie. Gostei bastante, mas esse aí... Também gostei bastante desse episódio e teve algumas coisinhas... a parte técnica desse episódio foi menos ofensiva que do episódio anterior e teve enfim, não vou falar agora porque não entramos na zona de spoilers ainda, mas sim, gostei. E esse lance que você falou de ser com pouca alocação e tal, isso é prova que o negócio ser bom não precisa ser ultra orçamento, é só ser bem feito. E não, sabe, basicamente 2 locações e meia, né, porque a loja foi 1 minuto e o resto 2 locações, basicamente. Tem o escritório lá, enfim, pouquíssimas locações. Deve ter sido gravado tudo num estúdio só, rapidinho. Rapidinho, né, dadas as proporções, mas assim, bem feito, ficou bacana. Tem cara
de Black Mirror. Acho que tem tecnologia, gera um desconforto, tem uma crítica social, né? É uma coisa ali distópica, né? Então tem cara de Black Mirror. Não é o meu favorito, porque eu pessoalmente gosto daqueles que me surpreendem. Eu já brinquei algumas vezes um pouco com o tema desse episódio, mais pra frente falo disso, pra não dar spoilers agora. E uma coisa sobre, sim, também ainda pré-spoilers, eu achava que esse episódio, eu não sabia quem tinha dirigido. Eu achava que seria alguém tipo o Danny Boyle, assim, que é o cara do Trainspotting, porque tem algumas coisinhas, a parte de cor, e principalmente a impressão que eu tenho é que ele foi gravado a 120 frames por segundo e passado em velocidade normal, não pra ficar em câmera lenta, mas ainda assim é um frame rate muito frenético. Eu não sei se é pra ser uma coisa meio surreal, mas vocês notaram uma movimentação estranha logo de cara. A primeira cena, a primeira tomada é o Doctor Who correndo. Você vê uns sapatos assim correndo na rua, e ali você já vê que tem uma coisa diferente. A movimentação de todo mundo é meio... Não é que é acelerada, mas é que nem quando vocês vão filmar em 120, ou então vai ser em câmera lenta, né? No iPhone, que você põe a frame pra lá e pra cá, e a imagem fica meio doida, assim, porque depois na hora que vai desacelerar. Não sei se é só um digital diferente. Eu acho que o que você tá chamando de frame rate, na verdade, é o shutter speed da câmera. Tá. Que é tipo, não tem motion blur. É mais choppy, assim, né? Que geralmente você usa um shutter de 180 graus pra gravar 24 FPS. E aí, se você aumenta o shutter speed, você diminui o motion blur e você cria essa impressão que tá tudo mais cortado, assim. É difícil explicar, é só vendo pra ver. Sim. Só pode ser isso. Porque eu acho que assim, a ausência de motion blur... Tem muita cena, né? Mais pra frente, uma cena que tem mais agito. É choppy, é exatamente isso. É quase ruído digital, assim, né? Parece que tá faltando frame, mas tá na velocidade certa. É muito Talvez curioso. Pra indicar ali, de repente, o que as dorgas fazem com a pessoa, Pode não ser, sei. Pode ser. Então vamos lá. A partir de agora... Liberados os spoilers do episódio Plaything. Plaything me remete a Playdate, então eu ficava esperando ter alguma coisinha com isso, mas não era. E foi, acho que do começo... O Coca falou, né, que o episódio não exatamente surpreendeu. Esse foi outro que foi plantando uma história... E aí você fala, já sei o que vai acontecer. O cara vai entrar na pira de que se ele está vendo uma simulação de seres que acham que ele é Deus, quer dizer que a gente também vive numa simulação e por isso blá 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 blá. Eu achei que era isso também. Aí você fala, putz, saquei. Aí ele vai pro outro lado, fala, ok, beleza. Todo episódio tá fazendo uma coisinha dessa, assim, eu acho, né? Acho que esse foi de conceito, o que é mais a gente já viu, isso discutido várias vezes, o Coca falou sobre isso, né? Tem como é que chama? Um conceito que é esse, né? De você viver na simulação. Inclusive, se você sabe que você vive, você tem que fazer coisas em prol da simulação. Senão você vai ser penalizado pela IA que sabe que você sabe que ela existe. É uma coisa... Tem um nome isso, não lembro. Mas então é um assunto que a gente já tinha visto algumas vezes. E fica fácil de a gente entender. A parte de, vai ter que pegar o computador e melhorar o desempenho dele para que os seres possam evoluir. É mais... Fica mais fácil da gente, técnico, assim, sacar o que tá acontecendo. Só achei legal. Eu sei que quando eu vi o chefe dele, ou enfim, o editor lá, chega pra ele no trabalho, você vai falar com o cara lá, e aí ele, tipo, a reação que ele tem, ele não fala isso, mas a reação que ele tem é, tipo, não tenho nem roupa pra isso, né? Mas aí logo eu percebi que, na verdade, o problema dele é que ele não tinha planejado encontrar com o cara naquele dia de tarde, que é o mesmo problema que eu teria. E aí, quando ele chega lá e... Quando o cara começa a falar, né, já tinham falado, esse cara é meio doido e tal, daí eu pensei, eles vão ser melhores amigos, né? Tipo, os caras vão se dar super bem. O que no fim não aconteceu, né? Mas assim, eles se entenderam de um certo jeito e ele pegou o joguinho lá. Eu não entendi muito bem, assim, a motivação dele roubar o jogo, porque... Não sei, ele não pareceu muito interessado no jogo que nem era pra ser um jogo no fim das contas. E aí, sei lá, o cara sai lá pra tomar o remédio e ele pega o jogo
me faltou ali, né? Mas de repente foi aquela uma coisa no episódio que é tipo, quântico. Mas foi isso. Eu nunca roubei nada na vida, mas eu sentia que eu achava que ele queria que eu roubasse, então eu roubei. Passa, beleza, e pronto. Tá explicado sem explicar o que é. E tem o cara que era do Bandersnatch, né? Eles também falaram que tinha ficado louco, não tinha e tal. E é engraçado que o episódio de Bandersnatch, que era interativo, acabou de sair da Netflix. Faz tipo uma semana que eles tiraram do ar, né? E ele, pra quem lembra, também tá no The Bear. Até que ele tem uma sobrancelha bem marcante, né? Dá pra saber que esse cara ele fala de um jeito meio estranho assim também. Então é meio caricato até, né? Mas então é isso, esse é o McGuffin. Eu achei que eu sentia aqui por dentro que ele queria que eu roubasse, então eu roubei, levei pra casa e pronto, né? Só pra depois ele ser a única pessoa que tem a única cópia do negócio que foi feito. Então, aí passa, aí beleza. Tá colocado as engrenagens pro negócio, pra história poder evoluir. Esse Plaything, ele me lembra muito o Tamagotchi. Quem viveu a época do Tamagotchi. E o Tamagotchi, ele não era um joguinho, né? Ele era um pet virtual. Você acabava se apegando aquele pet, né? Porque você tinha que fazer carinho, você tinha que dar comida, você tinha que limpar as coisas, colocar pra dormir, né? Era quase que tá na moda hoje em dia, um bebê reborn, né? Era quase um Renato pré-histórico, um reborn. Bebê reborn me lembra Servant. Enfim. Basicamente a mulher tem um bebê reborn. E criança não gosta de ver coisa morta, né? Pô, quer cuidar ali. Então eu senti um pouco desse... Tem os anos ali 90 na história, né? Que é a origem. E eu já brinquei um pouco assim, né? Da simulação dentro da simulação, né? Isso é uma extrapolação do processo, mas aquela coisa, mas eles estão vivos ali, né? E se eu desligar o videogame ali, né? Eles vão morrer ou vão continuar vivos? Será que eu tô dentro de um videogame, vão desligar e eu morro também? Como se fosse um The Sims, uma simulação. Achei interessante, mas esse plot de dominar o mundo, o cara tem que ser muito gênio, né, pra conseguir fazer isso. Pra fazer uma IA lá dentro, né, que queira crescer e isso ali não me pegou, né, porque teria que ser um jogo muito genial pra conseguir fazer tudo, né, dar espaço para que aqueles seres evoluíssem da maneira que evoluíram pra querer, não, a gente quer dominar o mundo, eu sei que tem um mundo ali, deixa eu fazer coisas ali, olhando pra hoje, com IA, ok, dá pra gente entender, não desliga não me desliga, peraí, socorro, não, você tá me apertando aqui, não bate nas teclas, mas... 2001, I'm sorry Dave, I cannot do that. Não sei, assim, eu não gosto de chutar máquinas, não maltrato as máquinas, mas também não... Às vezes converso com elas, torço, me ajuda aí, funciona aí, né? Converso, expresso desejos para que as coisas funcionem. Né? Talvez até alguém vai dizer que eu reze para as máquinas e talvez seja isso. Por favor, dessa vez funciona. Mas não chego... sei que ali são impulsos elétricos, que a gente também é impulso elétrico, mas é impulso elétrico dentro de uma biologia, enfim. Dentro da minha cabeça, eu entendo juntar, mas dentro da minha cabeça são duas coisas separadas. Acho que não cruza assim tão fácil, mas é divertidinho brincar com esse conceito. Eu acho que eles falam ali basicamente da IA, né? E pessoas que se apegam a uma IA e que vira amigo da IA, aquela coisa toda. E teve um detalhe que, assim, eu já falei isso basicamente aqui também, que o cara falou ali que o nosso software é de milhões de anos atrás. Né, que eu já falei aqui, por que dá tanta coisa ruim na internet com pessoas e tal? Porque o nosso cérebro é o mesmo do tempo das cavernas, não foi feito pra ficar na internet falando com pessoas do outro lado do mundo, e foi basicamente isso que ele falou ali. E aí a solução, entre muitas aspas, foi: vamos instalar um software novo no nosso cérebro que vai fazer a gente ser nativo digital e saber lidar melhor com as coisas e não ter os problemas que a gente tem de ser, selvagens, né, uma coisa assim, né, o que no fim das contas obviamente não funciona, mas uma coisa que foi a parte técnica que eu até achei interessante, que assim, ele mostra um código pra câmera
e é assim que o negócio invade o computador, né? E aí até o Rafa falou, não, nada a ver isso. Eu falei, não, mas sabe que das coisas até agora que apareceram em Black Mirror, isso até que é o mais plausível, porque se a câmera lê códigos e faz alguma coisa com eles, não seria impossível ter ali um buffer overflow que estoura o negócio ali e tem execução de código remoto. Impossível não é, né? Aquele código específico ali, com meia dúzia de quadradinhos só, meio difícil. Se fosse um QR Code gigantão com os pontinhos bem pequenininho, seria mais plausível. Mas eu entendo que tem que ter a estética, né? Vai Então ver um ampersand que não estava escaped, e aí fez a câmera bugar. O olhar que eu tive pra ele foi muito mais do afeto que a gente tem, né, que a gente desenvolve com o IA, né, quase aquilo que eu falei, né, criança não gosta de ver Tamagotchi morrendo, para usar um termo bonitinho de hoje em dia, responsabilidade afetiva e essa coisa da gente ser superado, porque acaba que no final das contas, os bichinhos, os bandoletes, né, bandolete, né, os bandinhos. Eu não absorvi o nome. Tongo, whatever, eles ultrapassam o criador, né? Ele é um bichinho, ele é de hardware. Ele é um pet que era para ficar ali, mas ao longo do tempo aquilo acaba se desenvolvendo e ultrapassa, né? E é meio esquisito isso, né? Como é que um cachorro, né, vai te superar? Ok, mas é uma IA. Ele ficou mais dentro desse universo, né, conversou mais comigo dentro dessa linha do que em outras. Dá pra fazer um monte de extrapolação aqui. E por que gostei tanto? Porque voltou ao lance de assim, vamos pegar uma coisa legal de tecnologia que parecia inocente, se a gente apertar no 11 de fazer um enchentification perigoso, a gente passou do Tamagotchi ao The Sims, se o negócio é sentiente, se não é, a virar uma superinteligência que matou a humanidade. Juntou 18 conversas ao longo dos últimos 20 anos num episódio só e contou de um jeito linear, traçando do Tamagotchi ao fim da humanidade com uma linha reta. E a evolução dos bichinhos foi destravada porque ele foi fazendo upgrade de hardware, capacidade do computador e alimentando essa inteligência com ele sendo o material humano. O conhecimento dele espetou do cérebro para ser uma troca direta e maior e mais rápida do que consumir dados. E os neurônios do modelo, basicamente, que são aqueles bichinhos amarelos, foram se multiplicando até eles próprios passarem a evoluir de um jeito exponencial, que é exatamente o papo que falam assim que chegar a AGI vai ser a superinteligência, a singularidade, a humanidade se ferrou, que também vai ser uma coisa exponencial e rápida. Ele tá contando essa história. Ele escutou podcasts e leu matérias a respeito do pessoal que tá com aquele PIDUM, o índice que a humanidade, da decifrância da humanidade por conta da evolução da IA no máximo, né? Então, todas essas conversas aconteceram nesse episódio, ilustradas de um jeito pessimista, mais lúdico do risco que vai acontecer, mas com vários handwaves. Esse que o Rambo falou também, né? Vai completar a barrinha e a humanidade morre. Como? Não, só... Pronto. É só isso. Tá bom, que no fim das contas é quase religioso, ruptura, volta de Jesus, que vai levar a humanidade inteira. É tudo junto, né? E não fica claro no final se isso foi bom ou se foi ruim. Porque você tem o sinal, esse dá a entender, né, quando tem um aperto de mão no final, né, entre o polícia e o preso. E dá a entender que foi feito, né, os bandoletezinhos assumiram o cérebro humano, mas não diz o que aconteceu, né? Ficou tudo bem, né? Deu ruim, virou tudo automático, né? Que... É aí que entra... Eu cacei aqui, ó. Basilisco de Rocco. É o nome de um experimento mental que afirma que uma superinteligência artificial no futuro seria incentivada a criar uma simulação da realidade virtual para torturar qualquer pessoa que soubesse da existência dela, mas não contribuísse diretamente para o avanço ou desenvolvimento dela, para incentivar esse avanço. Nessa história, o quê? Por que só salvou o cara? Porque ele foi o único que até furou a cabeça, botou lá um P2. Não, P2 não, como é que é a entrada do mouse antiga? PS2. O S2 na cabeça dele. Então ele que se dedicou ali, só ele foi salvo. Né? É exatamente. E tem o lance também de... Só ele foi salvo? Como assim que só ele foi salvo? Como você quer? Que sei. Porque as outras
pessoas, especialmente esses dois, do policial, sabendo da existência dessa IA, não contribuíram para a evolução dela. Não, tô falando do experimento, tô falando na série. Porque na série termina tomando posse dos cérebros humanos e não se sabe o que aconteceu. Mas que só que se manteve vivo. Porque é aquela coisa, eu ia falar do alinhamento, né? IA, acaba com a guerra, tá bom. Eu vou acabar com os humanos. Aí não tem guerra. Ele fala assim, agora vai ficar tudo bem, não vai ter mais briga. As últimas palavras dele pro policial, ele continua vivo, mas assim, né? Os últimos diálogos do episódio, você não precisa ter medo, vai ficar tudo, não vai ter mais briga. Acho que ele fala exatamente isso. É óbvio que não vai ter mais ninguém. Ela vai resolver todos os problemas da humanidade. Ela acabou com a fome, ela acabou com a pobreza, ela acabou com as guerras, ela acabou com a doença, curou o câncer, porque não tem mais humanos vivos. Quer dizer, animais talvez tenham que continuar vivos. Então mas a humanidade acaba? Eu não tive essa... Qual que foi a sua interpretação? A humanidade nessa manifestação. Acaba o arbítrio, porque tem ali alguém controlando o cérebro, mas eu não vi a extinção da humanidade ali, não entendi dessa forma. Pra mim, a minha interpretação foi essa. Vai ficar tudo bem, e como o Rogério Skylab americano foi o único que contribuiu e furou a cabeça ali pra poder ficar conectado com elas salvaram ele, e o resto foi o resto. Eu não visualizei. O meu entendimento foi que tá todo mundo com implante, tá todo mundo ali se comportando como aqueles bonequinhos se comportavam lá dentro da simulação, só que no mundo real. Perde ali a liberdade, né? E por isso vai ficar tudo bem, porque vai ter uma mente única, né? Tá todo mundo numa única mente, mas eu não vi dessa forma. Esse experimento que você cita, ele abre margem para muitas coisas, né? Porque tem aquela brincadeirinha, né? Se você vai fazer algo muito ruim, algo que você acha que não deveria fazer, se não aparecer ninguém vindo do futuro para te matar, faz que você não vai causar a extinção da humanidade. Segue nessa linha de pensamento, né? Que é um pouco daquela coisa de brincadeira também, né? De, bom, eu não sei se Deus existe, mas por via das dúvidas, vamos acreditar. E aí você não tá... A aposta de Pascal chama isso. Pois é. Só que aí você tá sendo materialista, porque você não tá acreditando em Deus. Você quer os benefícios que Deus pode te dar. Uhum, então, é um seguro. Você não tá fazendo Deus pelo É o vale Deus. Fim, né? Você tá, olha, eu quero as coisas boas no fim. E o meio para você chegar nas coisas boas é Deus, né? Os gregos, eles... o Deus judaico, cristão e dos muçulmanos é o mesmo. Os gregos conheciam esse Deus, né? Não conheciam... foi antes dos cristãos, mas conhecia esse Deus. E dos muçulmanos também, mas já conheciam esses deuses. Eu não vou falar o que os gregos falavam desse Deus, porque, né, era uma mijada na cabeça desses caras. Então não quero gerar inimigos. Vamos lá pesquisar o que os gregos falavam. E demorou quase 1.500 anos para alguém equacionar, conseguir responder os gregos. E até hoje a galera ainda cita essa linha de pensamento grego, que foi com o Santo Agostinho. Santo Agostinho gosta dele. Ele era se vivesse hoje, ele seria um advogado, né? Ele seria um político. Ele era um bom vivan e conseguia equacionar as coisas, né? Resolver as coisas. E resolver o problema com os gregos. Você deve, então. Criou outros problemas também. Quem é dev consegue equacionar isso muito bem, porque tem alguns problemas lógicos. Se você quiser criar um circuito, você cria uma recursividade e nega. Né? Um problema, né, que a gente pode fazer com Deus se Deus é todo poderoso, será que ele pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga levantar? Se ele criar pedra, ele não consegue levantar, então ele não pode tudo. Se ele não criar pedra, ele não pode... Né? É uma trava, né? Um trava-língua lógico do processo. E a lógica, né, de desenvolvedor de Santo Agostinho era maravilhosamente bem e equaciona o cara. Isso aqui não pode fazer por causa disso. Né? O Santo Agostinho que fala que não tem o mal. Né? O mal é a falta da luz. Né? A escuridão não existe. A escuridão só existe porque não tem a luz. Né? Ele coloca sempre um ponto unitário em vez da dualidade e funciona muito bem até hoje, mas tem alguns dilemas legais. E esse entra um pouco nisso, né? Que você não tem... Entra numa questão de fé, né? Fé do que você acredita ou não, mas é uma proposta, né? Da IA penalizar quem não ajudou ela, mas aí também Deus iria penalizar quem não acredita nele,
ou quem acredita nele, mas não da maneira que acredita. Eu tento fugir, embora seja lógico, mas envolve algumas questões espirituais que a gente ainda não entende muito bem também, né? Cada vez mais o domínio do espiritual vai reduzindo e vão virando coisas psicológicas. Então, eu olho pra ali, pra esse episódio, mais nessa linha, mas realmente não vi o final da humanidade desse jeito, né? Eu vi uma paz. Todo mundo virou um zumbi, aí eu concordo, né? E se aí é o fim da humanidade como arbítrio, né? E ok, o fim da humanidade, mas não imaginei que ia morrer todo mundo e ficaria só uma pessoa e os animais. Que você falando do histórico de acreditar e desacreditar deuses do passado, tem os egípcios. Antes dos gregos também tinha o kit deles. Que aí os que vieram depois falaram, eles não sabiam de nada, os meus que valem. Aí, eles não sabiam de nada, os meus que valem. Agora é o meu, é o único, né, que vale. Mas tem... Eu consigo ver esse fim que você interpretou, mas tem alguma coisinha ainda que tá não conseguindo juntar uma coisa com a outra. Eu só tô esperando pra ver, eu não procurei ainda, talvez alguém tenha feito já. Deve ter algum jeito de decodificar aquele chiado com os barulhinhos dos bichinhos que toca no fim, que é o telefone de todo mundo. Assim como tem o QR Code lá no final que leva pro... Vocês viram o joguinho, não? Vi. Deve ter alguma coisa, aquele barulhinho ali, deve ter algo. Eu espero que tenha algo, porque é o tipo de coisa que esperaria 100% de ter de easter egg de série da Netflix falando sobre isso. Né? Com certeza.